12 de agosto de 2018, cidade de Macapá. O policial militar Cássio Mangas atirou contra a namorada, também policial, Emily Carine de Miranda Monteiro, de 29 anos. O crime contramotivado pelo fato de o soldado não aceitar o término do relacionamento. O casal teria tido uma briga antes e o soldado retornou à casa e, então, disparou 4 vezes na ex-namorada. Ela estava deitada na cama quando foi ferida pelos tiros. Câmeras de segurança mostram ele saindo com uma arma da casa. A investigação detalhou que os 4 disparos foram efetuados lentamente, quase como forma de tortura, impossibilitando qualquer defesa da vítima. Emily chegou a ser socorrida e levada para o hospital de emergência da capital, mas não resistiu. Mangas foi julgado por homicídio quadruplamente qualificado. Vamos fazer um teste de áudio? Fale o seu nome completo, a sua idade. Cássio de Mangas dos Santos, 34 anos. Abaixo. Abaixo. Excelência, Pedrada, você está me ouvindo? Excelência, eu gostaria de consignar uma questão de ordem também e até pedir a Vossa Excelência. Só um segundinho, por parte, doutor, eu já lhe dou a palavra. Pedrada, tem como aumentar uma coisinha de nada o volume do som do réu? Aumentou? Tá. O senhor fale de novo o seu nome? Cássio de Mangas dos Santos, 34 anos. Melhorou? Melhorou? Ok. Por não, doutor Sandro? Excelência, a questão da ostensividade da atividade da polícia. Eu já participei de muitos júris com Vossa Excelência e com casos relevantes como o que nós estamos hoje aqui. Uhum. A questão que a ostensividade da polícia, do modo como está, dá uma predisposição de periculosidade do réu, isso em prejuízo da defesa. Eu gostaria que a questão da segurança em si, que seja feito, normal. Doutor, mas essa ostensividade... A segurança, doutor, do plenário, porque os policiais que estão aqui são do Corpo da Guarda, eu já reuni diversas vezes com eles, eu sou juíza, eu presido a sessão, eu não entendo de segurança institucional. A segurança aqui do plenário é toda feita por eles. E não é só a questão do réu que está sendo resguardada aqui. É a segurança de cada um de nós. Então, assim, eu não sei qual é essa ostensividade que o senhor está falando, mas, em geral, é a mesma quantidade de policiais hoje aqui, talvez 1 ou 2 a mais, mas sempre tem a mesma quantidade, doutor Sandro. Excelência, o senhor sempre está fazendo júri conosco aqui. Exatamente, por isso que eu estou levantando a questão de ordem. Então, exatamente os 2 que a senhora está dizendo que estão a mais são os 2 que estão próximos do réu. Não, mas esses 2 próximos do réu sempre estiveram, doutor. Sempre estiveram. Desculpe, eu não vou ficar falando aqui até para não comprometer até o julgamento. Não, Excelência, mas o réu, ele não chegou aqui com as próprias pernas, doutor. Não, eu sei, Excelência, eu já participei de diversos júris de réu preso. Então, não sou eu vou consignar o seu protesto, mas segurança institucional, quem cuida é o Corpo da Guarda. E eu acato todas as orientações deles, porque eu não sou obrigada a conhecer de segurança, e eles sim. Não, Excelência, eu sei que Vossa Excelência é juíza, eu só quero que Vossa Excelência resguarde a tranquilidade, a lisura do processo, para que o réu não seja previamente condenado num estigma de periculosidade, como está sendo demonstrado aqui, Excelência. Doutor, esse estigma de periculosidade é Vossa Excelência que está falando. É só afastar, Excelência, um pouco, dá para fazer. Os policiais tem 4, doutor, 5, eu 6 não vou dizer de que maneira os policiais vão trabalhar. O senhor me desculpe. Não, tá Excelência, bom? a defesa E aqui é a segurança não só de todos, inclusive de Vossa Excelência. Não, eu sei, Excelência. Tá bom? Agora, eu já consignei, vou pedir para o Erlan, já está gravado, eu vou pedir para constar na ata e vou prosseguir. Quem é o comandante da operação aqui, Excelência, de segurança? É o senhor?
Tá comandando? Pois é, eu pedi pelo menos então, já que a juíza não pode, pelo menos afastar um pouquinho os policiais do lado dele, como está sendo feito. Existem resoluções do CNJ, doutor, sobre segurança. Eu fiz o júri federal e estava do mesmo modo. Nós conversamos e o juiz pediu só para afastar um pouco, excelência. Nós queremos que o Cássio aqui tenha um julgamento o mais liso possível. E terá, doutor. E terá. Do modo como está ostensiva a segurança ao redor dele, excelência, só me desculpe, mas não está sendo. Não está sendo. Existe o policiamento. Olha a quantidade de policiais que tem aqui, excelência. A gente só está pedindo para que o réu não seja previamente tido como uma pessoa perigosa. E não será previamente nada. Quem está dizendo isso é Vossa Excelência. Exatamente, porque eu sou a defesa dele, excelência. Ok, doutor, aí eu estou dizendo que eu estou consignando em ata o seu pedido e estou consignando que a segurança dentro do plenário sempre foi feita pelo Corpo da Guarda e eu acato todas as orientações dos policiais integrantes do Corpo da Guarda. Porque eles entendem de segurança e eu não. Pois é, excelência, eu entendo de defesa. Então, tá bom? Por isso que eu penso que Vossa Excelência está deixando com que seja maculado essa ideia de periculosidade com a ostensividade de policiais ao redor do réu. É isso que eu estou colocando. Vamos iniciar, então, o interrogatório. Erlan, pode gravar. Prosseguindo na sessão de julgamento, referente à ação penal número 36.714 de 2018, passo ao interrogatório de Cássio de Mangas dos Santos. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutor. Cássio, como eu falei, então, agora é o seu interrogatório, tá certo? O senhor tem alguns direitos, eu vou esclarecer. O senhor tem o direito de permanecer calado e, caso o senhor queira ficar em silêncio, é o direito que lhe assiste. Esse silêncio não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Caso o senhor queira falar, o senhor também tem esse direito, como todo réu no processo penal tem o direito de falar, de ser ouvido, de utilizar e de fazer uso da autodefesa. Tá bom? Então, o senhor fique absolutamente à vontade para falar ou para ficar em silêncio. Os advogados da defesa acabaram de dizer que o senhor foi orientado a não responder. A orientação técnica é o senhor não responder as perguntas do advogado da assistência da acusação. O senhor fique à vontade para falar ou para ficar em silêncio. Havendo divergência entre a orientação técnica e a sua vontade, eu vou dar prevalência à sua vontade. O senhor fique à vontade, tá bom? Obrigado, senhor. Cássio, qual é a sua idade? O senhor disse inicialmente que o senhor tem 34? 34 anos. 34 anos. Muito bem. Ok. Então, o senhor tem 34 anos, né? Qual é o seu estado civil? Solteiro. Solteiro. O senhor tem filhos? Não. A sua escolaridade? Superior incompleto. Superior incompleto. Incompleto? O senhor estava cursando fazendo qual curso? Eu fazia engenharia elétrica na Unifap, mas eu tinha largado bem antes, né? Devido ao trabalho. O senhor trancou o curso quando ingressou na PM, foi isso? Foi porque quando a gente entra, assim, como eu vim de uma família humilde, né? Eu não tinha veículo, então eu, às vezes, pegava carona com os policiais, e aí era difícil, né? Largar, às vezes, o trabalho, chegar tarde lá, aí o professor, às vezes... Tinha professor que ajudava, dava a presença, outros não davam. E aí aquilo foi dificultando, dando dificuldade até que eu tive que parar o curso mesmo, né? Mas... Eu tinha vontade de terminar ele, mas no início não tinha veículo ainda para... Tá, então o senhor tem o superior incompleto. Incompleto. Qual é a sua profissão? Eu estou sem profissão, eu era policial. Eu era policial militar. E agora o senhor não está mais exercendo? Não. Essa função. O senhor já respondeu a outro processo criminal antes ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro, excelência. Já foi preso antes? Não. Não.
Tem algum problema de saúde? Também não. Então, também, se não tem problema de saúde, também não faz uso de medicamento de maneira continuada, nada disso? Não. Ok. O senhor, antes do senhor ser recolhido, o senhor morava em qual bairro? Eu morava no São Lázaro. São Lázaro. O senhor morou lá a vida toda, desde criança? Desde criança. Aí eu saí só porque eu me casei a primeira vez, né? Me casei, aí vivi 2 anos com uma policial militar também. Aí não deu certo, a gente separou e eu voltei para casa dos meus pais. Uhum. E lá no São Lázaro, o seu relacionamento com a vizinhança lá de perto da sua casa era tranquila, sem problemas, harmoniosa? Sim, Vossa Excelência. Tudo tranquilo? Ok. Atualmente o senhor está fora da corporação Polícia Militar, é isso? Sim, Vossa Excelência. Quando o senhor estava na Polícia Militar, qual era a sua patente? Soldado. Soldado. Sobre a denúncia do Ministério Público, o Ministério Público do Estado do Amapá apresentou uma denúncia contra o senhor. Essa denúncia contra a sua pessoa é verdadeira? Excelência, em relação ao fato que ocorreu, né, que vitimou a Emily, foi eu que efetuei os disparos, sim. Foi. Quantos disparos o senhor efetuou? Eu soube posteriormente, né, que tinham sido 4 tiros. O senhor soube posteriormente? Posteriormente, que tinham sido 4 tiros, quando eu já estava... Por que posteriormente? Porque quando eu estava preso já, aí as pessoas chegam, né, vão falando, olha, tá passando... Logo quando eu vim preso, ela continuou passando muito tempo na televisão que eu tinha efetuado 4 disparos. Quando eu cheguei na delegacia para o inquérito, eu imaginei que eu tinha dado 3 tiros, porque eles colocaram a foto dela na CPU do computador, no meu interrogatório, e eu olhei as manchas, né, e eu pensei que eu tinha dado 3 tiros. Depois, um perito, o médico legista foi lá, querendo conversar comigo, pediu para o coordenador do prédio lá do CC, no Centro de Custódia, e ele me levou, fiquei na sala sozinho com ele, e ele falou desesperado que ele não queria saber o que era aquilo na cabeça dela, porque... Ele quem? O doutor que fez a perícia no corpo dela. E ele não sabia, de fato, o que tinha sido aquilo na cabeça dela, e eu falei que eu não podia ajudar, porque eu não... Naquele momento ele não conseguia lembrar, né? Eu não estava ainda atordoado com aquela situação, e ele dizia que estava dando pressão nele, a delegada Sandra Dantas. Eu não entendi. O senhor pode explicar de novo essa parte? Assim, quando eu cheguei... O senhor chegou na delegacia, aí um médico estava desesperado? Não, eu já estava preso já. Já estava preso no centro de custódia. O médico foi lá pedir que queria falar comigo. E o coordenador liberou. E numa sala lá, eu já preso, né? Que médico? O médico que fez a... Ele se identificou que, olha, eu fiz a necrópsia no corpo da Emily, né? Acho que é assim. E disse Alguns dizem que é necropsia, né? A gente chama necrópsia, mas parece que é necropsia o nome. E aí? E ele pegou e disse que se eu podia ajudar ele, porque ele estava esperando, que ele não sabia o que era aquilo de fato na cabeça dela. E eu disse para ele que eu não podia ajudar, porque eu não conseguia lembrar, ainda estava sem entender tudo aquilo, né? Depois eu vou voltar a esse ponto desse médico. O senhor, no dia do fato, o que é que o senhor fez exatamente? No dia 12 de agosto de 2018? Naquele dia, Excelência, eu posso voltar para o dia no sábado, que eu queria contar algumas coisas, esclarecer. Pode, fique à vontade. Na verdade, na semana já estava chegando o Dia dos Pais, e esse dia já é muito difícil para mim, né? Porque eu não tenho mais meu pai e minha mãe, né? Então, sempre foi um dia doloroso para mim. E o pai da Emily tinha convidado que a gente fosse num domingo para casa dela. Falou, olha, papai quer que a gente vá para lá, para casa dele, no domingo, para a gente assar uma carne, churrasco. E eu falei, tu sabe que é difícil para mim, Dia dos Pais, né? Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe.
E ela disse, vamos, pô, vai ser bom para ti? Eu digo, não, esse dia não é legal. Então o senhor não queria inicialmente ir e ela insistiu para o senhor ir lá com o pai dela. Porque eu já tinha falado para ela, porque ela sempre perguntava, Cássio, por que essa tua autoestima é baixa? Por que tu é desse jeito? Por que tu sofre tanto pelos teus pais? E eu falei, poxa, eu tenho meus motivos, né? Mas naquele momento eu não sentia a vontade para falar para ela. O senhor quer uma água? Não, porque eu sofria tanto por causa dos meus pais, né? Eu disse, não quero falar, eu não me sinto bem em falar isso. E aí eu acabei aceitando, não, vamos. Então, ela queria ir, né? Conversou, eu digo, a gente vai. Então, vocês combinaram no sábado... Não, na semana, durante a semana. Durante a semana que antecedeu ao Dia dos Pais. Isso. Vocês combinaram do senhor passar... Pra gente ir pra casa do pai dela. Do pai dela. Era o almoço, era o... Ia ser um churrasco. Um churrasco. Lá na casa do pai da Emily. Pai dela. E essa casa ficava onde? No centro de Macapá. No centro. E aí o senhor disse que queria falar alguma coisa do sábado. O que é que aconteceu no sábado? Porque no sábado eu já fui verificar o negócio da carne, né? Comprei uma picanha, comprei a cerveja pra gente levar. E no sábado a avó dela tinha convidado ela pra gente jantar fora. Uhum. E ela pegou e me falou, bora jantar fora? Eu digo, vamos, né? A gente foi jantar fora, mas eu disse... Eu fui pra... E o que... Antes também do senhor explicar essa questão do jantar fora no sábado... A Emily era sua namorada, era sua companheira? O que a Emily era para o senhor? Ela era noiva. Sua noiva. A gente era amigo, né? Bem antes do nosso relacionamento. Depois a gente começou a se envolver. E aí ela brincava na frente de amigos nossos que eu estava enrolando ela, negócio de namoro. Ele não quer pedir meu noivado. Aí foi até que um dia, né? Eu pedi ela em noivado, ela aceitou. Pediu pro pai dela, pra mãe dela, a gente foi pra uma pizzaria. E eu pedi, então a gente tava num... Ela era noiva, né? Vocês eram noivos? Sim, nós éramos noivos. E o senhor... Vocês eram aqueles noivos, o senhor morava na sua casa e ela na dela? Ou vocês ficavam juntos, assim, na mesma casa? No início do relacionamento, eu ficava na casa da minha mãe, né? E ela na casa dela. Só que aí, com o tempo depois, eu comecei a morar com ela mesmo lá, né? A gente foi ficando, a gente começou a morar lá, na casa onde... Na casa onde ela morava? Isso. E essa casa onde ela morava era a casa ao lado da casa dos pais dela, no mesmo terreno? Não, na verdade era da avó dela. Tem uma casa, um terreno central, que é a casa da avó dela, e eram várias vilas de kitnet. Entendi. Que, naquela época eu perguntei para ela, ela falava que ela alugava, logo no início ela alugava, mas depois ela deu só para os familiares, só morava familiar. Entendi. Então era a casa, não era dos pais da Emily, era dos avós da Emily. Dela, e cedeu um desses apartamentos para morar a Emily, a priori, né, de início. O seu relacionamento com a Emily, entre namoro, noivado, tudo, durou quanto tempo mais ou menos? 2 anos e pouco. 2 anos e eu não lembro alguns meses. Não 2 lembra. anos, né? 2 anos e pouco. Sim, voltando ao sábado. Aí a avó da Emily convidou a Emily e você para vocês pra gente jantar fora. Saírem para jantar fora. E vocês foram? Fomos. Jantaram onde? Num restaurante, eu não sei se é Buritizal, para aquelas bandas dali, né, do Buritizal. Acho que foi isso, não lembro direito, mas foi num restaurante lá. Foi eu, ela, as 2 filhas dela, né, da avó dela, tia da Emily, no caso, um companheiro de uma delas, e eu e a Emily. Eu não lembro mais quem foi, não consigo me recordar todas as pessoas, mas foram só família, né? Só família. E aconteceu alguma coisa assim que chamou a atenção nesse jantar, ou foi um jantar normal? Não, foi um jantar normal, né? A gente se divertiu, tomamos cerveja, comemos lá comida, né? Pedimos um peixe. Foi assim, como a gente fala, uma resenha normal, né? Entre famílias, assim, que antecedeu o Dia dos Pais. Antecedeu o Dia dos Pais. Vocês tiveram algum desentendimento nessa noite? Não, Excelência. Não? Não. Posso continuar? Pode. E a gente estava aí se divertindo com os familiares dela, né? Brincando, rindo, e ela recebeu uma ligação. E ela falou, Cássio, aquela minha amiga que eu conheci recentemente, que fazia a unha dela, né? Tá convidando a gente pra gente ir pra um barzinho ali no centro de Macapá, onde tem vários barzinhos, tem uma pista de dança, né? Em cima de um shopping.
Eu disse, vamos, né? E de lá a gente pega, se despede de todo mundo ali, né? Faz o acerto. E eu e com a Emily a gente sai de lá e já encontra esses amigos. Essa nossa amiga que a gente estava conhecendo recentemente, que eu também fazia unha com ela, a gente encontra ela lá, no local. E lá ela já nos apresenta os amigos dela já pra gente apresenta a gente começa a se divertir também normal, né? Dançando, a gente dançou bastante ali, bebeu. A Emily estava bebendo até um pouco mais, mas a gente se divertiu numa boa ali. Terminando de lá, porque tem horário também nesse shopping, né, para ficar, a gente decidiu, em comum acordo, ir para outro barzinho. E qual é o horário desse shopping? Assim, os shoppings, né, pelo que eu vejo, até 11h30, esse horário, mas eu não sei o horário de fato que a gente saiu. E qual é o nome desse shopping? O senhor sabe dizer? Eu acho que é Shopping Independência, que tem no alto dele. Vários barzinhos tem uma área de dança, né? Que nesse dia ele é liberado e tal. E a gente se divertiu normal ali. E aí, como tinha hora para fechar esse shopping, que o senhor falou que é Independência, vocês saíram dali... E fomos para outro bar. E foram para outro bar. O senhor disse que foi por volta de 11h30 da noite. Na verdade, eu falei, mas eu não sei recordar o horário, né? Eu creio que seja esse horário, porque é o horário de fechamento desses shoppings, né, que tem em Macapá, de 10 horas. Mas, só então, mas o senhor não tem bem não, certeza, não mas certeza. Acredita que foi por volta de 11h30. Aí vocês saíram do Independência e foram para onde? Desculpa eu lhe perguntar de novo, mas eu não entendi. Tá. De lá a gente saiu e foi para um outro bar mais ao centro, lá no bairro do Trem. Eu acho que é Trem ali, o bairro do Trem. Sim. O senhor sabe dizer esse nome desse outro barzinho? Não, esse eu não lembro o nome dele. Tá. Quando o senhor foi para esse outro barzinho com a Emily, o senhor foi só o senhor e a Emily ou vocês foram os amigos todos juntos? Todos juntos. Quem é que foi? O senhor lembra? Essa nossa amiga que a gente conheceu, que fazia a nossa unha, né? E os amigos dela, que ela apresentou para nós. O senhor sabe dizer nome de alguém? Não, porque eram pessoas que a gente... Estavam conhecendo ali naquele dia. Eram relacionamentos recentes, né? De amizade. Então, era uma moça que fazia a unha do senhor e dela. E quando nós chegamos no local, que ela que convidou a gente, quando nós chegamos lá, ela que já apresentou esses amigos dela. Esses outros amigos. Isso. Tá. Mais ou menos pessoas. Quantas pessoas tinha nesse grupo de amigos aí? Era o senhor, a Emily, a moça da unha, 3. E mais, eu acho que uns 2 casais. 4 pessoas. Tinha mais ou menos umas... Tá difícil a minha matemática. Mais ou menos umas 7 pessoas, é isso? É, porque eu lembro que tinham uns 2 casais de amigos. Essa amiga dela, que tá, no caso, solteira, eu e a Emily. Uhum. Eu não consigo recordar mais. Aí vocês ficaram nesse bar lá no Trem, que o senhor disse que não lembra o nome. Até que horas, mais ou menos? Eu creio que até umas 2h30, eu não lembro direito. 2h30. É, porque de lá a gente ainda saiu que a gente foi lanchar ainda. Pra finalizar. Aí mais ou menos umas 2h30 já da madrugada, de lá desse bar, que o senhor não lembra o nome... O senhor saiu para voltar para casa, mas antes de chegar em casa, o senhor parou em algum lugar com a Emily para lanchar. Não só eu e ela, todos nós, né? Ah, o grupo todo foi lanchar. A gente foi lanchar numa lanchonete próximo do HE. Próximo ao HE. Todos esses 7 pararam juntos para lanchar lá numa lanchonete, próximo ao HE. E de lá, todo mundo, cada um foi para sua casa. Aí de lá, cada um foi para sua casa, eu e ela, a gente voltou para casa. O senhor chegou na sua casa mais ou menos que horas? Para dormir, para se recolher? Por volta das 3 horas, não sei me recordar. Mais ou menos 3 a gente não fica olhando a hora o tempo todo, né? É verdade, isso aí é verdade. Mas eu pergunto só para a gente se situar, assim, saber no tempo, mais ou menos. Sim, senhora. Então, a senhora não olhou o horário, mas acho que mais ou menos por volta das 3 horas, todo mundo chegou na sua casa. Sim, excelência. O senhor dormiu nessa noite com a Emily? Sim, excelência. Vocês tiveram alguma conversa? Na verdade, assim, eu vou lhe contar que, na verdade, a gente não dormiu. A gente foi junto, mas eu vou lhe contar o que aconteceu. Quando nós chegamos, ela estava até um pouco mais bebida que eu, ela estava muito cansada. Nós chegamos normal, ela foi no banheiro primeiro, e depois ela foi para o quarto e eu fui para o banheiro, né? Para mijar, essas coisas. Quando eu já saio de lá, ela já está deitada, já dormindo. Uhum.
e eu pego o celular dela está em cima da cama, eu vejo que ela estava conversando com alguém, e naquilo me chamou a atenção, né? Quando eu pego o celular, eu pego algumas coisas de que na hora me doeu, né? Porque, pô, eu vivi com ela ali 2 anos, né? Eu me dediquei àquele relacionamento ali, e no momento que eu pego o celular, eu vejo ela conversando com esse Rafael, que era esse ex-namorado dela. E eles estão conversam trocando nudes, né? E naquele momento ali, eu me senti mal, né? Porque se doa para uma pessoa um relacionamento e aí tu pega uma situação daquela ali que não gosto nem de estar contando, né? Porque não é legal contar isso. E naquele momento ali eu pego, sem acreditar, porque até então ela sempre negou que ela não falava com ele. Ela fala... Deixa eu lhe perguntar, o senhor tinha ciúme da Emily? O ciúme como qualquer relacionamento. Mas eu sempre perguntei para ela, porque ela sempre deixou bem claro que ela tinha tido relacionamento com esse Rafael, só que ela nunca mais tinha tido contato com ele. E naquela hora foi uma surpresa, porque se ela diz que não está tendo um relacionamento, nunca mais falou com ele. E aí eu peguei naquele momento, fui para a sala, daí fiquei na sala, não consegui dormir, porque eu fiquei chorando, né? Fiquei triste ali. Quando foi de manhã, ela pegou e levantou, eu pedi para conversar com ela. Eu disse, eu queria conversar contigo. E ela pega para mim, e eu chego e abro o jogo para ela. Eu falo, olha, eu peguei o teu celular ontem, eu vi, e eu peguei isso. Eu falei que eu tinha pegado as fotos, tinha pegado, né? E na hora ela começou a desconversar que aquilo era antigo, que era o Rafael que ficava procurando ela, que ficava mandando mensagem. Sempre ela disse que era ele que tentava atrapalhar o relacionamento dela, né? Porque eu perguntava, por que tu não dá certo com nenhum teu relacionamento? Ah, porque toda vez que eu tô num relacionamento, ele vem, acaba fazendo eu largar, eu fico com ele, depois ele larga, e vice-versa. E naquele momento, a gente discutindo, teve uma hora que ela chegou e falou assim, Cássio, eu gosto realmente do Rafael. Não dá mais pra gente ficar. E naquele momento ali, eu fiquei triste, excelência, porque eu tinha um relacionamento com ela, estava num bom relacionamento, a gente não tinha briga, a gente não ficava... Quando era alguma situação como qualquer casal tem de briga, era resolvido rapidamente. Uhum. Mas naquele momento ali, ela resolveu terminar de fato comigo. Então, já pela manhã... Pela manhã. O senhor disse que pegou o celular dela quando ela já estava dormindo. Sim. Para olhar mensagens dela. O senhor fez isso uma única vez? Eu fiz essa vez e quando aconteceu o fato, né? Essas vezes. Mas assim, Qual fato? Quando aconteceu o momento do fato. Depois. Dos tiros que o senhor fala? Mas essa hora que eu peguei foi de madrugada. Essa que eu peguei ainda, que eu conversei Quando o senhor pegou o celular dela para olhar as mensagens dela, ela estava dormindo, é isso? Isso, excelência. E aí, pela manhã, o senhor conversou com ela. O senhor falou para ela, olha, Emily, eu vi umas mensagens tuas. Eu esperei, ela levantou, ela foi no banheiro, eu fiquei lá deitado, eu fui para a cama depois, né? E quando ela voltou, eu pedi, que ela tinha tomado banho, que ela já queria ir cedo para casa dos pais dela, né? Para casa do pai dela, não, bora começar a se arrumar cedo. Eu esperei ela fazer tudo isso. Quando ela voltou, aí que eu chamei ela, eu queria falar. Aí vocês conversaram. A gente conversou. Houve discussão, uma discussão acalorada, briga verbal entre vocês? O senhor a ofendeu, ela te ofendeu? Não. Não. Vocês conversaram numa boa. Numa boa. Ela disse que estava gostando dele. Que gostava dele. Ela sempre negou, mas naquele momento ela resolveu. Queria se separar do senhor. Foi. E o senhor, naquele momento, disse o que para ela? Naquele momento eu disse para ela que eu queria ficar com ela, né, que eu gostava dela. A gente estava num relacionamento ali já há 2 anos. E que ela era uma noiva, né, que eu queria casar, eu queria ter um futuro com ela. Como qualquer casal faz, né? Diz assim, pô, a gente pode continuar. E naquele momento ela não aceitou. Ela disse que não. E naquele momento ali eu já não estava bem, né? Já era um dia ruim para mim, o dia dos pais ali. Eu já tinha conversado com ela que não era. E depois daquilo ali eu peguei, fui para a área de trás de casa. A gente terminou a conversa e ela ficou no quarto para se arrumar. Eu fui para a área de trás da casa, da cozinha, né? Eu saí na porta da cozinha e fiquei numa área sentado lá chorando. Uhum. A prima dela, Graziela, que tem esse apartamento do lado, que era cedido para ela também, ela se aproxima de mim, aí eu falo com ela, eu pergunto para ela, que eu sempre perguntava o negócio do curso que ela ia fazer da polícia também, e aí, como é que tá o TAF? Eu tô treinando. Ela falou, por que tu tá triste? E eu peguei e falei para ela. Eu disse, olha,
eu e a Emily, a gente está se separando, né? Eu não vou mais morar aqui, eu vou embora daqui. Nessa conversa que ela disse que não queria mais prosseguir no relacionamento, que queria se separar, vocês conversaram também sobre a questão da moradia, do senhor se mudar dali, foi isso? Naquele momento que ela terminou, tudo era recente, né? A gente não ficou logo batendo, então eu já vou logo embora, não. Terminou ali, mas a gente ainda tem aquele momento que a gente está tentando acreditar o que de fato aconteceu, né? Então a gente não ficou logo debatendo isso. Então essa conversa não aconteceu? Aconteceu depois que eu já tinha conversado com os familiares dela que eu ia sair, a gente estava terminando, né? E que provavelmente ia procurar um lugar para eu morar. Aí que eu de fato falei. Mas naquele momento assim não, já não foi logo dizendo, terminamos, eu vou mudar, não. Terminei, fiquei triste, fui lá para trás. E a Graziela, eu peguei e falei, olha, Graziela, com a Emily, ela terminou comigo, né? Eu tinha a mãe de dizer, a Emilizinha terminou comigo. E a gente não vai mais ficar junto, né? Eu provavelmente não vou mais morar aqui. E na hora ela ficou chocada. Ela falou, mas por que, Cássio? Vocês também... Só que eu peguei e falei para a Graziela que eu tinha pegado as conversas dela. A Graziela é a prima da Emily. Prima da Emily. Que mora lá na vila, né? Eu peguei e falei para ela. Eu peguei umas mensagens dela com o Rafael, eu peguei alguns nudes e falei para ela mesmo, né? E no final ela falou assim, cara, sabe que a minha família te adora, entendeu? É isso aí mesmo, depois a casa vai estar de portas abertas para ti a hora que tu precisar. Aí me deu aquela força, me deu um abraço. De lá eu volto pro quarto. A Emily vê que eu tinha conversado com alguém, porque ela viu a voz que é perto, né? E pergunta, eu falei que eu tinha falado com a prima dela. Só que quando eu falei para ela que eu tinha falado do Rafael, que eu tinha pegado aquelas conversas, ela ficou com raiva de mim. Porque ela disse que não era para eu contar para ninguém sobre o Rafael que tinha pegado aquilo. Que era só para a gente dizer para eles que se eu quisesse falar que a gente tinha terminado, para eu falar que a gente tinha terminado como um relacionamento normal, que não deu certo, que a gente não se ama, que ela me via como amigo apenas, como a gente tinha iniciado o relacionamento. E naquela hora, Excelência, eu não concordei, mas eu acabei aceitando, né? Até porque ela falou, olha, porque se tu ficar falando que foi por causa do Rafael, que tu pegou isso aí, a gente não vai ser nem amigo, né? E naquele momento eu não queria perder... Mas quem disse isso? A Emily. A Emily. Depois que eu voltei da conversa, que eu fui pro quarto. E ela pegou e falou para mim que a gente não ia nem ser amigo, e eu, antes de eu me relacionar com ela, a gente éramos amigos, eu não queria nem, pelo menos, não perder a amizade dela, né? A gente continuar sendo amigo, essas coisas. Quando eu termino dali, eu falo, olha, mas eu vou falar para os teus familiares, eles têm um apreço muito grande por mim aqui, para tua avó. A mesma situação que eu tinha falado para ela falou, tá, mas não fala para ela. De lá eu saio, vou e eu comunico com a família dela. Também não lembro o horário ali, mas era de manhã. Eu chego lá, eles estão fazendo os preparativos ali para o Dia dos Pais, tá a dona Oscarina, a Gisele, que é a prima dela também, né? E uma filha da dona Oscarina, que eu também não me recordo o nome. E lá eu falo para eles, olha, eu e a Emily, a gente está se separando. Aí quando eu falo, a dona Oscarina começa a chorar, né? Porque ela não acreditava. Mas vocês estavam tão bem ontem lá no restaurante, vocês estavam brincando, eu via vocês se beijando, o que está acontecendo? E eu também omiti para eles, eu não disse, por ela ter me pedido que era para falar do Rafael, o que eu tinha pegado. Eu só disse que a gente tinha separado porque não dava mais certo mesmo. Uhum. E me abraçaram também, né? Me deram forças. Saindo dali, eu volto pro quarto, ela já está arrumada lá. E pergunta para mim, e o papai, como é que vai ficar? Eu disse, olha, eu não vou mais lá, não. Vai sozinha que o dia para mim já acabou depois dessa situação. E ela insistiu, ela pediu, não, bora lá pelo menos dar uma satisfação para ele. Contar que a gente não está dando mais certo, né? Que a gente vai se separar, assim. Eu disse, mas a gente só vai falar isso se eu quero já ir embora de lá, que eu não tô com cabeça. E ela já estava ruim mesmo, né? Ela estava com dor de cabeça, essas coisas. De lá a gente sai, eu me arrumo, a gente nem tomei café naquela hora. E onde morava o pai dela? No centro. No centro. No centro. Aí vocês foram... A gente pega, vai... Por volta de que horas para casa do pai dela? Eu creio que próximo do meio-dia ali. A gente sai, né, se arruma. Próximo do meio-dia, vocês chegam, então, na casa do pai da Emily. Isso. Aí chegaram lá, chegaram a almoçar lá com ele? Não, a gente não almoçou. Porque quando nós chegamos, a gente dá aquele bom dia, né? A gente deu os parabéns logo, só que ele viu que já o nosso semblante não estava legal. A gente abraçou, deu abraço, deu presente, só que ele perguntou o que está acontecendo. E ela pega e leva ele lá para cima. Fala assim, eu quero falar com o senhor aqui, e chama ele para distante de nós, né?
E fica lá eu e a madrasta dela, a esposa do pai dela. Fica lá. Eu fico com ela lá embaixo e ela sobe pro 2º andar na casa dele. Para conversar com o pai. E eu fico lá conversando com a madrasta dela e chega um momento que ela sai de perto de mim, acho que ela vai verificar o que está acontecendo, depois ela só volta e diz que ele está brigando com ela, chama a atenção dela para lá, né? Não consegue escutar o que de fato está acontecendo. Ele conversa um tempo com ela, também não sei precisar o horário, ele conversa bastante com ela, depois ela desce e pede, o papai quer falar contigo, e pede para eu subir, e eu vou conversar com ele lá. E quando a gente começa a conversar, ele já diz para mim, deixa eu fazer uma pergunta, é o Rafael? E eu também minto para ele, né? Eu digo, não é o Rafael, não está dando certo nosso relacionamento. Ele até acha que ele sugere algumas coisas, não é por causa disso aqui, não é por causa do relacionamento sexual, essas coisas. Eu digo, não é porque não está dando certo mesmo, ela me vê como amigo, não está dando. E eu sempre nesse coisa para não tentar mostrar, né, o que eu tinha pegado ali, porque ela tinha me pedido. E aí? E dali eu falo para ele, olha, a gente sair daqui, vou pedir para ela para a gente tentar ir alugar um local para eu ficar logo, né, para tentar esquecer desse dia aqui, para mim já não está sendo legal. A gente termina, se despede dele, a gente se despede, ela beija ele, eu pego, dou um abraço nele, dou um beijo nele, no rosto dele, como ele falou, isso aí eu não nego, eu pego. E a gente sai, ela pega na minha mão e a gente sai, até eu estranho na hora que ela pega na minha mão, ela pega, a gente sai dali, ela pede para eu dirigir. Quando a gente sai dali, ela manda eu encostar o carro mais lá na frente um pouco. A gente sai de carro, já para ir para o centro, para procurar um local para mim, para eu ficar, que eu queria, né, alugar um apartamento, que fosse no centro, porque eu falei para ela, eu queria alugar um local, mas eu queria alugar um local perto do meu trabalho, já que eu não vou ter o carro, né, porque o carro que ela tinha, apesar de ser dela, mas eu ajudava a pagar, porque ela estava meio ruim financeiramente, e eu ajudava a pagar ele, então ela até dizia, não, o carro é nosso, E naquele momento, eu digo, olha, eu quero alugar pelo menos um local aqui perto, no centro, que fique perto de uma academia do meu cursinho, que eu fazia para vestibular ali no centro também, e o meu trabalho, que eu trabalhava no Palácio do Governo. De lá, ela diz, olha, deixa eu te falar, ela mandou eu encostar o carro, disse, encosta o carro. Conversei muito com o papai, ele conversou comigo, falou aquilo que ele tinha comentado aqui, que era para a gente conversar assim, e eu vou sugerir que a gente fique no namoro. E naquele momento, ela pergunta, tu aceita? Mas mesmo eu tendo esse sentimento pelo Rafael, e naquele momento era o que eu mais queria ali, excelência. Queria ter um relacionamento, e eu aceitei que a gente ficasse namorando, né? Digo, então, eu aceito. Só que então, ela propôs que vocês continuassem o namoro, mas o senhor saísse da casa dela. Isso, ela falou só não... E o senhor aceitou? Eu aceitei. E aí? E daí a gente foi pro centro para tentar procurar algum local para morar. Eu achei primeiramente um apartamento, não gostei, né, pelas condições de higiene. Foi quando nós encontramos que eu não lembro o nome dele, a gente parou lá próximo, ela pegou o número, ligou, ele disse que estava lá, que a gente podia conversar. Isso tudo no dia 12, no domingo? Tudo no dia 12. Tudo no dia 12. Que horas era isso, mais ou menos? Excelência, eu creio que por volta de 1h, não sei também dizer, por volta de 1h, 1h30, não lembro. Mas a gente vai, eu desço do carro com ela, né? A gente desce de mãos dadas. E ao chegar lá, eu não lembrava dessa parte. Eu achava que eu tinha falado direto com ele, né? Mas quando ele falou que foi com a esposa, eu lembro que a esposa dele estava mesmo lá, eles estavam confraternizando lá na frente, que tem um comércio que é dele. E ele foi muito bem receptivo, né? Esse senhor dono do foi, ele chegou, ela foi lá, a esposa dele apresentou pra gente o apartamento, falou que tinha um outro também, que olha, daqui a algumas semanas esse outro, que é no andar de cima, vai ficar vazio se tu quiseres ele. E aí eu fui ali, eu de baixo, eu com a Emily, a gente olhou, eu gostei e disse pra lá, eu vou ficar aqui, né? Gostei. Só que o que fez com que eu não ficasse realmente aquele dia foi porque tinha essa janela lá que dava no fundo de um terreno baldio e não tinha película. Daí começou o policial, né? A gente tem esse receio. E no momento ele oferece, sim, ele oferece um colchão para eu ficar lá. Ele achava que nós iríamos ficar lá. E ele oferece, não quer um colchão e um ventilador? E eu ia ficar lá. E ela afasta, que espera ele sair um pouco e fala assim, não, tu não vai aceitar isso aí. De repente tu pega uma pira desse colchão, tu não sabe o que tem nele, as coisas. Vai lá para casa hoje, que na segunda-feira a gente compra um colchão, um ventilador e tu faz a tua mudança, porque ainda ficou algumas coisas na casa, né? Eu fiz a mudança naquele dia, mas ficou algumas coisas. Ela falou, não, então
faz o que tu tiver. Então vocês voltaram para casa da Emily. Voltamos. O senhor pegou suas coisas. O senhor disse que o senhor fez a mudança. A gente voltou para casa primeiro. O que o senhor tinha lá na casa da Emily? Só roupa? Não, assim, eu já tinha tudo lá. A roupa do meu trabalho, bens, a gente já tinha adquirido bens, né? Tinha comprado guarda-roupa, notebook, a gente já tinha adquirido alguns bens, comprado refrigerador, né? Esses vertical. Então a gente já tinha uma vida normal de pessoa em união estável. Uhum. Quando a gente sai de lá, a gente vai direto para casa. Ele já me dá a chave. Ele já me dá a chave. Eu vou. Esse senhor que iria do alugar apartamento, um apartamento. Aí eu vou para casa com ela. De lá, eu já ligo pro meu irmão para ele dar uma ajuda, porque era muita coisa que eu tinha. Então eu ligo pro meu irmão e ela já ajuda a gente a arrumar as coisas. E, se eu não me engano, eu vou novamente na casa da avó dela avisar, né? Olha, consegui alugar um apartamento, eu tô indo embora daqui. Falo com a avó dela. De lá eu volto pro quarto, a gente começa a arrumar as coisas. E dali ela começa a arrumar as coisas e eu com meu irmão que faz a mudança, né? Foram várias idas. Como é o nome desse seu irmão que fez a mudança? Kennedy. Ele vai, eu até apresento uma hora numa dessas viagens, eu encontro com a Graziela, até apresento para ele, olha, esse aqui é meu irmão. Apresento para ela, fala com ele. Tudo isso depois de 1h da tarde. Isso. Entre 1h e 5h30, esse seu irmão foi lá. Me ajudou a fazer a mudança, né? Quantas vezes ele foi lá? Eu não sei dizer quantas vezes, porque foram várias mudanças, eu não conferi, mas... Ele não foi ouvido como testemunha em nenhuma fase, né? Não. Uhum. E aí? E aí a gente fazendo várias mudanças. Quando foi uma das últimas, ou a última, já eu não me lembro bem, eu chego lá, ela tá lá fora, né? Alguns parentes da Emily estão lá fora. E a Emily tá comendo amendoim lá fora e me chama. Aí eu falei para ela que eu queria, mesmo assim, eu ainda queria ir para lá, para cá. Ela falou, não, fica aqui comigo. Na segunda-feira tu vai embora. A gente vai verificar lá no doméstic lá, a gente tinha cadastro lá, para comprar um colchão para ti, aí tu vai. Pega as outras coisas, que já tinha roupa que a gente tinha colocado para bater, né? Umas roupas minhas, tinha relógios ainda lá, coisas valiosas, minhas mesmo, né? Que eu não tinha levado. Um álbum que ela tinha me dado de aniversário, em que ela até citava a situação dos meus pais, né? Que via que eu sofria, colocou algumas coisas legais sobre ele. Que ficou lá, ela disse, não, amanhã tu leva isso aí. Ela sabia que era importante para mim. E, ao terminar dali, ela pega e diz, volta para cá, vai, deixa isso lá. Eu pego, dou um beijo nela. E quando eu saio de lá, eu ainda vou na varanda. Eu não lembro o que eu fui fazer ali na varanda da avó dela. Eu vejo quando ela ainda debocha, né, pra prima dela, dizendo, olha, ele tá fazendo drama e tal. Mas eu aceitava aquilo ali, eu via que ela fazia. Quando eu chegava na casa da Kelly... E qual seria o drama que ela disse que você estava fazendo? Ela dizia que eu estava fazendo drama, porque pelo fim do relacionamento, essas coisas, ficava falando, né? Eu vi quando ela gesticulou e falou para a prima dela, né, para Graziela. E naquele momento eu fingi que eu não... Eu relevei, eu aceitava tudo aquilo ali, eu relevei. Eu pego, faço a última mudança... O Kennedy, seu irmão, estava com o senhor? Estava comigo. Quando a gente volta, eu vou, falo com ela já e digo, olha, eu vou deixar o Kennedy, que ele vai deixar o carro do meu irmão, eu vou pegar ele lá e vou levar na casa dele, que ele morava no Pantanal. A gente foi deixar o carro do meu irmão, que ele estava no São Lázaro, e eu ia pegar ele de lá e ia levar no Pantanal. No Pantanal não, desculpa, no Renascer, onde ele morava, na casa do sogro dele, esse meu irmão Kennedy. Eu pego e levo ele pro Renascer. Quando eu venho, eu já venho por dentro, pela rodovia, que é mais próxima, né? Eu volto e aquilo ali eu já estava exausto, né? Porque eu não tinha almoçado, não tinha feito nada em cima da mudança naquele sol quente. Quando eu chego, eu entro no quarto, a Emily está deitada, está de bruços, tá deitada, está dormindo. Eu entro, começo a tirar minha roupa, pego, coloco a arma em cima da escrivaninha, a gente fica perto do celular. E nesse momento eu pego e vejo o celular. E eu não vou mentir, Excelência, eu fiquei curioso de ver novamente o celular. E quando... O senhor olhava o celular dela quando ela estava dormindo? Não, o que aconteceu assim, todas as vezes que eu peguei as coisas do Rafael e pegava espontâneo, porque ela mexia no meu celular, eu tinha acesso ao celular dela, porque nós pagávamos conta, a gente tinha aqueles aplicativos, né? Eu transferia, ela achava mais viável que eu transferisse o meu pagamento
a conta dela, porque juntava o dinheiro e a gente pagava contas que eram... Mas a minha pergunta não foi essa, foi sobre se o senhor olhar o celular dela quando ela estava dormindo. Na verdade, eu peguei e fiz essa segunda vez, né? Eu fiz essa segunda vez só. E aí? Eu só pegava o celular dela para pagar as contas, e ela sabia disso, porque eu pagava. Ela dizia, olha, paga as contas aí, imprime o boleto do plano de saúde, essas coisas. Mas as vezes que eu peguei sem ela ver, foi essas 2 vezes. Excelência. E o senhor olhou para quê, se vocês já tinham combinado de romper o relacionamento? É porque, assim, todas as vezes que eu dizia que o Rafael... Poxa, o Rafael, essas coisas, ela pegava e dizia que era ele que ligava para ela. E uma vez eu liguei pro Rafael, assim, eu disse, pô, Rafael, deixa a Emily em paz, pô. Deixa ela em paz, larga ela de mão. E ele dizia assim, olha, tu tem que ver com quem tu tá andando. Tipo assim, dizendo como se era ela que estivesse procurando ele, e ficava nessa... Um ficava jogando pra costa do outro. E naquele momento que eu peguei o celular dela, que eu abri, eu pego as mensagens da Kelly e dele. Ela mandando para ele, ela se identifica, manda uma mensagem em inglês, né, que é biscoito, é cookie. Manda essa mensagem, cookie, mandou ali e logo disse assim, deu merda, xerife. O Cássio pegou tudo. A gente tem que tomar mais cuidado. Aí naquele momento ali, excelência, me senti mal, porque eu vi que de fato ela mentiu para mim ali. Ela pega e diz para mim que sempre foi ele que procurou e naquele momento ela manda essa mensagem. Dali eu vejo essa mensagem e começo a falar com a Kelly. Mandando mensagem para ela, mandei. Mas o senhor mandou mensagem do celular da Emily? Da Emily para Kelly. Depois que eu pego as mensagens com ela, com o Rafael, ela dizendo para tomar cuidado, né, que eu tinha pegado tudo, as imagens lá, aquelas imagens lá. E eu começo a conversar com a Kelly. E falo tudinho aquilo que a Kelly falou aqui, que eu tinha falado, que ela não queria salvar nosso relacionamento. E a Emily acorda. E eu pego, naquele momento eu falo para ela, pô, Emily, que porra é isso aqui, né? Porra, cara, o que esse cara quer de fato contigo? Tá entendendo? Poxa, tu fala uma coisa para mim, tu termina um relacionamento comigo, tu pede pra gente ficar no namoro, eu faço a minha mudança. Quando chega no momento, a gente começa a discutir ali, né? Eu começo a falar para ele. E eu digo, quer saber de uma coisa? Bora pelo menos verificar às vezes que eu não vou mais ficar aqui. Eu falei para ela que eu não ia ficar. Não, para mim já não deu, não dá mais, porque eu tava me sentindo um trouxa ali naquele relacionamento. E eu pego o celular, tô com ele aqui, né, eu coloco ele de volta e falo para ela. Eu disse, a gente pode verificar a situação do carro também, que eu ajudava ele a pagar? Ela falou, não, o carro vai ficar como aluguel, aquelas parcelas que tu pagou. E eu fico com raiva e digo assim, olha, quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, fica com o Rafael, entendeu? Vocês se merecem. Vai acabar, tu já sabe no final desse relacionamento como vai acabar, né? Ela falou, tu quer jogar a praga pra mim? Joga pro teu pai e pra tua mãe, pô, entendeu? Joga a praga pro teu pai, pra mim e pra tua mãe. E nessa hora que eu me descontrolo de excelência, quando ela pega e fala, né? Começa a xingar os meus pais. Vou pegar o celular, eu quero jogar nela, eu pego a arma assim, e naquele momento ali eu acabo fazendo aquela besteira ali. Eu me descontrolo ali, eu vejo que eu atiro de fato, mas eu não consigo lembrar de fato dos detalhes assim. Eu lembro que quando eu já estou saindo para fora da casa... O senhor atirou na Emily? Eu ouvi os disparos. O senhor acha que deu 3 disparos? Não, como eu lhe falei, agora eu não conferi nada. Eu vim saber que os 3 tiros, porque eu lhe falei que na hora do meu depoimento na delegacia, eles colocaram uma foto e eu vi 3 manchas e eu achei que eu tinha disparado no dia que eu me apresentei. O senhor disparou em que região do corpo da Emily? Não, excelência, eu não consigo recordar. Eu atirei. Eu lembro que eu peguei e atirava. Quando eu de fato começo a voltar, naquele hora eu me descontrolo mesmo ali. Eu tento voltar, eu tô indo para fora da casa e eu vejo a avó dela falando, o que tu fez, Cássio? O que tu fez? E eu tô com a arma na mão indo para a direção do carro. E naquele momento eu digo, cara, que merda que eu fiz? E volto, correndo eu volto. E quando eu entro no quarto eu vejo que ela tá na cama lá atirada. Eu falo, caralho, que merda que eu fiz? E eu não conseguia acreditar que eu tinha feito aquilo. O senhor colocou um cobertor em cima dela? Não, excelência, eu não mexi nada. Quando eu volto, ela tá... Porque ela já estava deitada na hora que eu acordei. Ela só fez virar no momento que eu estava mexendo no celular. E quando eu vejo aquilo, eu não conseguia acreditar. Eu sento Então o senhor está dizendo que o senhor não colocou cobertor em cima dela? Em nenhum momento eu mexi. E os estojos? Não, excelente, eu não mexi nada. As cápsulas deflagradas, o senhor catou? Não mexi nada. Não? Quando eu vi que ela tá aqui, eu sento na beira da cama e tento dar um tiro na minha cabeça. Eu coloco a arma na minha cabeça, eu não conseguia tirar. E naquela hora eu comecei a me desesperar, porque eu não sei o que eu ia fazer dali. Eu só queria sair dali, daquele local.
eu saio e a avó dela continua falando, o que tu fez com a minha filha, né? E eu não conseguia responder para a avó dela, o que eu ia falar para ela? Eu atirei na Emily, eu não conseguia ter reação. Eu digo, não, tenho que sair daqui, que eu tinha medo de machucar alguém mais, assim, né? Naquele descontrole. E quando eu saio... E o que o senhor levou quando o senhor saiu de lá? Quando eu saí dali... O senhor levou o celular dela? Eu lembro... Não levei, excelência. Não, o celular, ele ficou na cama. Ele ficou na cama. O senhor levou a bolsa dela? Não levei nada dela. O senhor levou o carro dela? Não. O senhor saiu em que carro? Eu saí no carro, no nosso carro, eu peguei ele, porque eu queria só sair dali. Eu não queria, então o senhor levou o carro? Levei, eu peguei... E o senhor levou a arma? Eu levei. Essa arma que o senhor atirou era sua propriedade particular ou era da corporação? Era da corporação. Ela estava cautelada, né, para mim. Uhum. A munição também era da corporação? Era. Eu tinha minha arma, mas eu vendi ela com o tempo, né? Que era para comprar uma outra, eu acabei nem comprando, porque nessa época tinha um muro da casa da mãe para ajeitar, eu acabei pegando dinheiro para ajeitar um muro, né? Acabei nem comprando. Certo. Com o tempo, depois eu vi a necessidade de pegar a arma pelo meu trabalho, né? Pela dinamicidade do meu trabalho. E naquele momento ali, eu vou para tentar sair de lá, eu não consigo, porque o portão já estava com problema já há bastante tempo ali, nas nossas chaves que a gente tinha de abrir o portão. E eu tento abrir, eu não consigo, e eu me desespero ali, porque eu quero sair dali, eu não consigo ficar ali, eu não estava conseguindo acreditar que eu tinha feito aquilo. E a avó dela pergunta para mim, assim, ela fica perguntando, Cássio, o que foi isso? E eu não consigo responder. Foi quando eu peço a chave, a senhora me dê a sua chave para eu tentar abrir aqui. E não aconteceu nada. E eu pego, ela me dá a chave, quando eu abro o portão, que eu vejo que de fato abre, que eu consigo abrir, eu volto, jogo a chave dentro do quarto e eu falo para ela, não sei se ela escutou, eu disse, olha, chama uma ambulância com urgência. E dali eu pego e vou embora, excelência. Foi isso. Aí o senhor foi embora para onde? Eu pego, vou atrás do meu irmão, esse que tem o carro no São Lázaro, e eu minto para ele, eu não consigo falar. Eu digo, Cleito, me leva lá na Ilha Mirim, naquele meu terreno, que tem um rapaz que quer comprar ele. Ele falou, poxa, mas hoje ele só quer dar uma olhada, hoje tu me deixa lá porque o carro tá dando problema. E realmente ele tava com problema, o carro. Uhum. Me leva lá e depois eu dou o jeito de vir. E aí eu pego e disse, olha, eu vou deixar o carro aqui na... Como é o nome desse seu irmão que lhe leva lá na Ilha Mirim? O Cleiton. Cleiton. Então é outro irmão? É outro irmão. Não é o Kennedy? Não. Esse carro que ele tem foi o que o meu irmão foi lá para me ajudar, né? Esse que a gente foi deixar. E ele pega... E o carro, a Emily tinha um carro C3, era? Era esse carro que eu lhe falei que ela tá querendo vender. Aí o carro ficou lá na casa do seu irmão? Não, eu peguei e deixei ele na rodoviária e o meu irmão me pegou lá e me levou para aí ele já me deixou lá e eu já fui lá próximo tem uma área de mata, eu já fui para a área de mata, né? E fiquei lá até... E foi lá, de fato, que eu comecei a entender o que eu tinha feito, né? De, porra, que merda que eu fiz, cara. Como que eu consegui fazer isso? Quando o senhor saiu da casa da Emily, ela estava morta? Excelência, quando eu volto para ver o que de fato eu fiz, ela estava parada. Quando eu olhei que eu vi que eu tinha feito aquela merda, eu pego e sento na beira da cama para tentar tirar minha vida. Ela estava parada. Eu olhei, eu digo, cara, o que foi que eu fiz? E nesse momento eu sento na beira da cama e tento dar um tiro na minha cabeça. Eu não conseguia tirar de... Ok. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Uhum. Obrigada, doutora. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutora. O doutor explorou muita coisa que nós iríamos perguntar. Eu vou voltar para antes do relacionamento de vocês. Durante a primeira fase, você não falou nada, né? Se reservou a falar agora nesse momento, mas a Kelly falou que a Emily sempre dizia que você tinha que estar sempre atento, ciente das chamadas, das mensagens. Teve um momento em que ela teve que fazer uma foto para mostrar que ela estava com a Kelly. Aconteceu isso? Na verdade, excelência, aconteceu uma vez. Só que eu falei para ela uma vez, ela mandou uma foto para mim de onde ela estava. E eu até falei para ela, por que tu está fazendo isso, né? Vão pensar que eu estou te controlando. E eu nunca controlei a Emily. Eu nunca, de fato, controlei a vida dela. A Kelly falou também que as reclamações da Emily eram justamente sobre esse controle, a possessividade sua. Não, de tudo. Não, excelência. Na verdade, eu sempre falava para a Emily que nós não éramos dois, nós éramos três, né? Era ela e o momento dela, as amigas, os estudos. Eu tinha o meu momento, minha resenha, futebol, estudo também, e tinha o nosso momento. Eu nunca controlei a vida da Emily, de dizer, eu não quero que tu faça isso. Ela era livre para fazer o que ela bem entendia da vida dela. Você obrigava ela a dar o acesso ao celular?
Não, na verdade, ela tinha acesso do meu celular e eu tinha o dela justamente porque a gente pagava as contas, né? Você usava o e-mail dela? Não, e-mail não. Não? Só o celular, a gente pagava as contas todas, o senhor tinha acesso? A gente tinha, da conta dos aplicativos que nós pagávamos... Contas bancárias? Contas bancárias, a gente pagava plano de saúde. Um tinha acesso do outro? Na verdade, como a gente planejava ter um futuro ali, a gente pagava até essas coisas de... Não sei o nome, esses investimentos a gente fazia também. E todos os aplicativos eram no dela. Ela achava melhor porque ela era muito bem organizada nessa parte de... Entendi. A Kelly falou também, que ela chegou a comentar, que vocês estavam fazendo terapia de casal por conta dessa sua possessividade. Na verdade, não era pela conta da possessividade. A Emily viu a necessidade da gente fazer isso, porque ela via que realmente eu não tinha algo normal comigo. Ela sabia que eu sofria, né? E eu não... Na delegacia, lá com a doutora Sandra Dantas, você falou muita coisa. Falou da perda dos seus pais, falou que você, inclusive, foi psicossocial da polícia, falou que você se sentia depressivo por conta da perda dos pais, né? Mas a terapia de casal foi só por isso? Ou foi por conta do seu ciúme, da insegurança com a Emily? Não, é porque assim, quando ela resolveu fazer, porque uma vez eu me abri para ela, eu falei, de fato, que eu sofria pela morte dos meus pais, por eu não ter ajudado eles o suficiente, né? No momento que eu vi aquele corredor, no corredor assim do hospital, né? Ver toda aquela dificuldade do meu pai entrar andando e acabar morrendo ali, eu vendo todo aquele sofrimento dele, da minha mãe. Ela sabia, e ela também se abriu para mim. Ela falou para mim, eu via que alguma coisa estava errada, porque às vezes ela tinha uma repulsa contra a minha pessoa, e eu perguntei para ela, por que, Emily, às vezes você estranha as pessoas, por que tu é assim? Porque às vezes ela brigava com a mãe dela, eu não entendi o porquê ela brigava com a mãe dela. Ela dizia... Mas é assim, não vem um caso. Aqui na delegacia, você falou, a delegada perguntou se você tinha depressão, você disse que nunca teve problema de depressão, mas foi encaminhado ao psicossocial da PM em 2011, sem detalhar. Entendeu? Então, na delegacia, você disse para a delegada Sandra que não sofria de depressão. No psicossocial da PM, era em razão do seu trabalho, que você era acompanhado? Foi pelo meu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar, e naquele momento ali que a gente decidiu fazer, foi porque ela também falou que ela tinha uma mágoa com a mãe dela naquela época. Ela falou que tinha acontecido algo quando ela era adolescente, que o padrasto dela foi... Não vem ao caso expor a intimidade da Emily aqui, não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Então vamos voltar. O seu Eudes esteve aqui, o senhor ouviu, ele disse que a Emily falou que ela estava triste, que ela não te amava mais e que você era muito ciumento e possessivo no dia do fato, no dia da morte dela. Não, assim, ela falou para o seu Eudes. A gente começou a fazer a terapia de casal justamente porque nem eu, nem ela estávamos bem em relação a coisas então nossas. Então havia um ciúme doentio do senhor? Não. Uma insegurança? Não. Um controle? Era por causa dos meus pais que eu tinha esses problemas que eu relatei para ela. E ela relatou também o que ela sentia em relação à família dela. Mas a Emily era uma mulher linda, inclusive com uma complexão física boa, assim, de mulher mesmo, né, muito bonita. Não só externamente. Isso também não dava ciúme do senhor? O senhor não tinha ciúme por isso? Eu tinha ciúme, mas como o ciúme de qualquer casal tem, né? Tá, mas isso fazia o senhor controlar os passos dela, o celular, a amizade? As amizades? Em nenhum momento, Excelência, eu controlava as amizades. Tá, vamos voltar para o dia, então. O senhor colocou esse bilhete aqui, que está nos autos, né? Foi juntado aqui no dia 17 de agosto. Foi o termo de juntada. Foi ótimo ter conhecido você. Me fez muito feliz. Te amo. 12 de agosto de 2018. Bom café da manhã. Te amo para todo sempre. By Cássio Mangas com emoji de carinha alegre. Tá aqui. Foi o senhor que colocou esse bilhete, que fez? Sim, senhora. Que horas o senhor pôs esse bilhete e aonde? Isso foi de manhã. Ela gostava que eu fazia esses bilhetes. Mesmo vocês terem rompido na noite anterior, você colocou esse bilhete aqui. É porque não foi só esse bilhete. Ela tinha uma caixinha onde era uma centena de... Ela sempre gostava que eu ficava escrevendo pela manhã esses bilhetes para ela. Escreve um bilhetinho para mim. E ela ia guardando dentro de uma caixinha. Que horas o senhor deixou esse bilhete? Foi de manhã. O senhor saiu cedo? Não, a gente estava na casa lá.
no momento. Para ver o apartamento? Não na casa onde nós morávamos lá no... Sim, pois é. Mas isso aqui foi... Foi na hora do café da manhã. Foi da manhã. Aí depois vocês saíram para ir atrás do apartamento. Ela sempre... não é o senhor entregou para ela ou deixou pendurado em algum lugar? Eu sempre deixava dentro do café, assim, né? Quando ela tomava... Numa vasilhinha que a gente colocava o café dentro, eu colocava dentro e cobria. Ela levantava e tal. Antes da Emily, o senhor teve outros relacionamentos? O senhor falou? O senhor foi casado? Eu fui casado, União Estável também, com uma outra policial. Como é o nome dela? Ele não. Então, consta nos autos, aqui, inclusive está juntado para os jurados depois verem, que ela, no dia 2, ver aqui a data, 2 de fevereiro de 2016, ela registrou uma ocorrência de ameaça com uso de arma de fogo, que constantemente o senhor estaria perturbando o seu sossego. Inclusive, ela foi ouvida, né? Ela e a Daiane, outra pessoa, outra ex-namorada sua. O senhor costumava resolver, finalizar os seus relacionamentos assim, dessa forma, ameaçando com o uso de arma? Na verdade, não procede essa denúncia que ela fez. Não, é um boletim de ocorrência, está aqui, boletim 389527, meio-dia, inclusive foi no dia 2 de fevereiro de 2016, e nos autos, o senhor mesmo disse que a partir de outubro de 2016 começou o relacionamento com a Emily. A minha pergunta eu não estou dizendo se é verdade ou não, porque está registrado aqui, certo? Ela é uma das, inclusive foi ouvida aqui na primeira fase e confirmou. O senhor, pode responder ou não. Excelência, eu gostaria de exercer meu direito constitucional de permanecer calado em relação às perguntas da promotora? É porque ela não do quer Ministério saber. Público? Sim, senhora, porque eu vejo... por quê? Sem problema. Porque eu sou mulher? Não, senhora. Tá não, certo. doutora, ele tem o direito ao silêncio. Tudo bem, eu respeito o direito. O senhor vai responder as perguntas só de homem da assistência da acusação? Não, senhora. Também não. Ele não pode responder as minhas? Ele está dizendo... Excelência, consignar que estão fazendo menção ao silêncio do réu de uma maneira negativa, isso é motivo de nulidade do julgamento dos além. Não, doutor. Excelência, eu gostaria de que ficasse consignado se o réu vai responder as minhas perguntas ou não. Que não, Excelência. Ele não quer responder as minhas, né? Tá, obrigado. É exatamente doutor, isso, o senhor excelência. também não vai responder as perguntas do promotor também, né? Nem da promotora, Excelência, nem do promotor. Excelência, uma questão de ordem. O réu deixou de perguntar a promotor, responder a promotora, porque ela pergunta e não deixa ele responder. Ela quer ouvir o que ela acha que deve ouvir. Tá, não, doutor, eu estou só perguntando para o réu, tá? Pois é, por isso que ele deixou de responder. Ela não é porque é mulher, não. Vossa Excelência é mulher e ele respondeu todas as suas perguntas. Doutora Clisomar, ele tem o direito ao silêncio. O senhor quer responder as perguntas só da defesa agora? Sim, senhora. Tá, eu vou passar a palavra à defesa. Ele já disse que não, doutor. E consignar no termo de audiência, Excelência, relativo ao silêncio dele, que foi questionado pelo assistente e pela promotora. Não, o assistente só perguntou se ele responderia. Mas quero que fique consignado em ata, Excelência. Excelência, perguntou em tonalidade de deboche, excelência, ele já sabia. Doutor, essa tonalidade é o senhor que está dando essa interpretação. Também. Doutores, sim, excelência. Eu passo a palavra à defesa. Tá, mas consigne em ata. Eu não vou colocar tom de deboche. É um pedido da defesa. Eu não vi tom de deboche. Mas consigne, não é a senhora que vai decidir isso, a gente tem que consignar para lá em cima alegar, excelência. A promotora disse que foi porque ela era mulher, não é o silêncio dele, então tem que consignar. Se ela não respeita o silêncio dele, está desvirtuando porque ela é mulher, está prejudicando a defesa, está entrando no silêncio e a lei diz que não pode, ela não pode fazer. Tá. Eu passo a palavra à defesa. Pedimos para consignar em ata, excelência, por favor. Já está gravado, doutores. Eu vou só consignar em ata. Excelência, eu queria também consignar em ata que as 3 mulheres que foram sorteadas para juradas, a defesa rejeitou. Gostaria, por favor. Isso aí eu não vou consignar porque já está precluiu há muito tempo. Mas é bom saber. E a defesa pediu para consignar que a promotora mencionou, já está gravado, mas que a promotora mencionou que o réu não iria responder, não mais iria responder as perguntas do Ministério Público por ela ser mulher.
A defesa também pediu para consignar que o assistente da acusação perguntou, entre aspas, em tom de deboche, se o réu iria ou não responder às perguntas da assistência da acusação. Tá? Quanto ao tom de deboche, eu, particularmente como juiz do presidente, não vi esse tom, essa interpretação foi da defesa. Tá? E o réu respondeu tranquilamente que não iria responder também as perguntas do advogado da assistência da acusação. Eu passo a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutor. Cássio, você informou aqui que no dia anterior vocês chegaram a sair com a avó de Emily, correto? Correto. Vocês foram para onde? A gente foi para um restaurante, acho que no bairro do Buritizal. Não sei precisar o bairro, mas eu creio que seja no bairro do Buritizal. A avó da Emily ficou com vocês naquele momento até que horas aproximadamente? Ela ficou até o final, né? Quando nós decidimos, eu e a Emily, no caso, recebeu a ligação da amiga dela e me falou, Cássio, bora para outro lugar, temos amigos, a minha amiga tá, aquela amiga que a gente conheceu, que faz a nossa unha, tá convidando. Então a gente ficou ali por volta de, não sei, 2 horas e meia. A gente saiu e ainda ficaram lá, né? Mas já estavam pagando já para ir embora também. Entendi. Vocês foram para outro local e começaram a ingerir bebida alcoólica? Sim, senhor. Vou ser bem objetivo aqui. Quando vocês retornaram para a residência, ali na madrugada, você informou aqui em juízo que a Emily já estava dormindo e você foi ao banheiro para fazer o que exatamente? Foi trocar de roupa? Na verdade, é mijar, né? Tá. Eu te pergunto o seguinte, quando tu retornaste e ela estava dormindo, o telefone dela estava onde exatamente? Aonde estava? Nessa madrugada, quando vocês chegaram, onde estava o aparelho dela? Estava na cama. Na cama? Ele tava piscando e ela já tinha dormido. Ela tinha bebido até um pouco mais que eu. Então, o que te chamou a atenção, na realidade, foi porque o telefone estava piscando ao lado dela? E quando eu olhei, o Rafael tinha ligado para ela, na verdade. E aí eu peguei, coloquei o celular para ouvir, ele não falou nada. Eu olhei e vi que ela estava dormindo, e aí deu a curiosidade da Eliana. Pois justamente ela falar do relacionamento, que ele ficava perseguindo ela, que ele ficava ligando para ela. Sempre dizia que era ele que ligava, que ficava perturbando o relacionamento. Todo o relacionamento que ela estava, ele tentava de alguma forma estragar o relacionamento. E depois, quando ele conseguia, eles ficavam um tempo juntos, depois eles se separavam. Apenas para esclarecer, ela estava deitada, o telefone estava piscando ao lado. Quando recebeu a ligação, que você saiu do banheiro e viu isso. E pegou o telefone para mexer ali, foi isso? Sim, Vossa Excelência. Naquele dia, você chegou a dormir, você ficou ao lado de Emily. Após ter visto as mensagens, as fotos, você ficou ao lado dela. Eu fiquei acordado, eu comecei a chorar, né? Só que aí eu não queria perturbar, eu fui lá e fiquei na sala, lá no sofá, chorando. Eu não conseguia acreditar naquilo que eu tinha pegado naquele momento. Certo. Naquela noite, tu dormiu? Não. Ficou se lamentando ali ao lado? Sim. Na manhã, quando você chegou a conversar com ela encerrou o relacionamento com você? Sim. Ela falou que gostava de outra pessoa? Ela falou que... Ela tentou desconversar primeiro, quando eu falei que eu tinha pegado as conversas, os nudes, essas coisas, ela tentou desconversar, mas ela depois disse, não, Cássio, eu vou te falar, realmente ainda gosto do Rafael, porque ela sempre dizia que não gostava, que não sentia mais nada por ele, mas naquele momento ela fala que ela ainda gostava dele, que por isso ela estava terminando. Naquele momento tu insistiu para permanecer junto, para ficar com ela? Eu insisti, eu pedi, bora continuar, só que ela não quis. Ficou irredutível. Naquele momento tu informaste aqui que foi para a parte de trás da casa, né? Você chegou a falar com alguém ali? Com a Graziela, com a prima dela, que mora do lado, né, no apartamento do lado. Informou para ela o motivo do término? Sim. Chegou a falar, inclusive, sobre as fotos, as conversas e etc? Sim. Certo. Que horas aproximadamente, se você puder recordar aqui, vocês saíram da casa onde vocês moravam, ali, o apartamento onde vocês estavam? Que horas vocês saíram de lá para ir para a casa do pai?
Eu acho que foi em torno de meio-dia, né? Não sei dizer o horário exato, mas é 11h30, meio-dia, eu não sei, não me recordo o horário. Assim, não ficava olhando o relógio. Quando vocês saíram de lá, tinham outras pessoas na casa? Tinha. Quem estava na casa? O André, que é o esposo da Gisele, a Gisele, que é irmã da Graziella, que também estava lá, a avó dela, e eu não lembro se uma prima dela, Andressa, não lembro também se estava lá, mas tinham bastante pessoas porque eles estavam ali ajeitando a cozinha, né, a comida, essas coisas. Então, na realidade, você saiu primeiro e ficaram várias outras pessoas na casa. Sim. Alguém mencionou que sairia dali, falou que iam sair daquela casa, iam para algum lugar? Alguém mencionou isso? Não. Era costumeiro que outras pessoas, família, fossem para a residência da Dona Oscarina para almoço? Suspender aqui 2 minutinhos, Erlan, dá uma pausa. Eu preciso me ausentar 2 minutos. Eu juro que não é perseguição contra a defesa. Já os 7 jurados estão aqui, ok. Vamos retomar os trabalhos, doutores. Bancada da defesa está aqui, né, doutor Elvio? Era o senhor que estava com as perguntas, né? Eu vou... Erlan? Ok. Obrigado, doutor. Doutor Elvio, o senhor continua com a palavra. Obrigado, excelência. Vamos lá, Cássio. Eu te perguntava aqui se você pegou aquele aparelho por... Você informou aqui que só pegou aquele aparelho porque ele estava ali piscando, houve uma ligação. Essa ligação, nesse primeiro momento, foi de quem? Do Rafael. Você atendeu o telefone, foi dito alguma coisa? Não, eu atendi, mas ele não respondeu. Certo. Você nos disse aqui, só estou recapitulando, tá, excelência? Você disse aqui que não conseguiu dormir naquele dia. Sim, senhor. Na manhã, quando você conversou com ela, terminaram, você falou com a Graziella. Tinha mais alguém ali? Quando eu saí na porta da cozinha, que dá os fundos da cozinha lá de onde nós morávamos, dá na porta da sala dela, veio só a Graziella. Cássio, quantas pessoas aproximadamente moravam ali naquela... eu digo nos apartamentos atrás e na casa da frente? A Graziella e o esposo dela, o André. Em um apartamento? Aí no outro morava... Aí nesse outro, vez ou outra chegava os filhos dela lá, né? Para ver a mãe, tinha uma que só via lá, que era a filha dela, também não sei o nome. Mas contando ali a avó dela... Não sei, 6 pessoas, 7, 8. O movimento ali era contínuo? Sim. No domingo, ali era dia dos pais, no domingo era comum que outras pessoas viessem para a residência, para a casa da Dona Oscarina, para visitá-la e etc? Era habitual ter festas lá, né? Ter confraternizações, eles sempre se reuniam ali. Qualquer esses eventos que tinha, sempre era feito lá, na casa dela. Dia dos pais, por exemplo, seria um dia festoso, que outras pessoas poderiam estar indo... Sim, doutor. Ali na garagem, pelo vídeo que foi juntado nos autos, do momento que você chega com o carro, você chegou em qual carro? No Citroën, no nosso carro lá. Certo. Você estacionou, percebemos que você estacionou o carro, entrou com o veículo, estacionou quase na parede. Tinham outros veículos nessa residência? Sim, cada um tem um local para estacionar e no caso aquele era o nosso lugar, a gente só tinha que estacionar ali naquele lugar. Certo. Outros veículos paravam atrás, ao lado, atrapalhavam ali quando parava o carro? Era comum, por exemplo, pedir para o proprietário de outro veículo, fulano de tal, tire o carro daqui, tire o carro de trás para poder fazer a baliza e sair? Isso era quando tinha eventos, né? Que acontecia mais
nos dias normais, só tinha que cada um colocar no seu lugar, que era justamente não interromper o fluxo do outro. Vocês saíram para a casa do pai aproximadamente que horas? Creio eu, não sei precisar horário, de quase meio-dia, não sei. Foi esse horário, assim, de almoço, né, mais ou menos. Quando vocês conversaram ali, você teve uma conversa particular com o pai? Você chegou a falar individualmente com ele? Sim. Você chegou a falar o motivo do término de vocês? Não, eu menti para ele. Ele perguntou se tinha... Na conversa perguntando, eu sempre dizia que era porque não dava certo, a gente tinha separado porque ela me via como amigo. Aquilo que ela tinha combinado para eu não falar nada a respeito do Rafael, que eu tinha pegado aquelas coisas. Eu só disse para ele isso. Ele perguntou, foi por causa do Rafael? Eu disse que não. Então ela pediu para você não mencionar o que tinha encontrado na noite anterior? Sim. Certo. Cássio, quando vocês saíram de lá, vocês saíram de mão dadas, saíram juntos, saíram como casal? A gente saiu normal como casal, né? Para visitar o pai dela. Sim. Não, quando vocês saíram da casa do pai. Sim, ela pegou na minha mão. A gente se despediu dele lá, falou que não tinha clima mesmo para ficar ali. Depois que terminou, e ela pega na minha mão e a gente sai de lá junto. Quando saiu de lá, vocês chegaram a parar em algum local? Vocês chegaram a ter algum tipo de conversa a respeito do relacionamento? Eu pergunto, na saída da casa do pai? Sim. Como foi essa conversa? O que ocorreu nessa conversa? Ela pediu para eu dirigir, mais à frente um pouco ela pediu para que eu encostasse o carro. Ela falou que tinha conversado com o pai dela no momento que ele conversou só com ela, né? E que ele tinha conversado, chamado a atenção dela, que ele tinha pedido que era pra gente, nós conversarmos. Então ela sugeriu, né? Ela disse, eu vou sugerir se a gente pode continuar namorando, mas ela deixou bem claro que se a gente podia continuar, mas ela tendo um afeto pelo Rafael, né? Mesmo eu gostando dele, e naquele momento eu aceitei. A sugestão de continuar o relacionamento foi dela? Sim. Então vocês, naquele momento, saiu da casa do pai e vocês reataram o relacionamento? Ela disse que se a gente podia ficar só no namoro, mas que eu não morasse lá, e eu aceitei. Mas reataram o relacionamento? Sim. Apenas iriam morar em casa separada, seria isso? Sim. Certo. Vocês retornaram... De lá vocês chegaram a ir já direto para a casa dela, retornaram, como foi? Não, de lá a gente foi para procurar um local para eu ficar, um apartamento, né? Já como casal? Sim, sim. Por isso foram juntos até o apartamento onde foi alugado? Sim. Após esse momento, você chegou... Para onde exatamente foram? Depois desse fato, alugaram um apartamento, identificaram o local e etc. Para onde é que vocês foram? A gente retornou para casa. Retornaram para casa. Naquele momento, você chegou a falar com mais alguém? O que ocorreu ali? De lá eu liguei pro meu irmão para ele me ajudar a fazer a mudança e ela ficou arrumando as coisas. Ela que ficava arrumando, me dando as bolsas, né, que eram muita coisa que eu tinha minhas coisas estavam todas lá. E ele me ajudou, ele chegou e ficava me ajudando a fazer a mudança e ela arrumava as coisas e colocava dentro. Só que mesmo assim ainda ficou coisas minhas lá, relógio, né? Roupas batendo na roupa, porque não tinha como levar tudo mesmo. Você consegue me informar se você fez a mudança? Foi só uma vez, uma única vez ou não? Seu irmão ajudou você mais de uma vez? Ir até a residência, levar as coisas para o apartamento, voltar? Como foi isso aí? Foi mais de uma vez, mas eu não sei precisar quantas vezes foram, mas foi mais de uma vez. Certo. Então várias vezes você chegou aí no apartamento, levar as coisas e voltar? Sim, foi sim. Isso? Certo. A decisão de não ficar no apartamento, já que vocês já tinham alugado ali, foi de quem? Na verdade, eu queria ficar no apartamento. Foi ela que pediu para não ficar, porque tinha um vidro lá que dava para ver e ele não era peliculado. Primeiro foi o primeiro ponto, né? Que aquilo já chamou atenção. E segundo foi que quando o dono ofereceu um colchão e um ventilador, eu queria ficar, mas ela esperou o rapaz se afastar, né, o dono e disse, não, tu não vai pegar nada não, de repente tu pega uma pira, alguma coisa desse colchão, e deixa que segunda-feira a gente vai na Doméstica lá e compra pra ti, aí tu faz a tua mudança definitiva, mas vamos embora pra casa. Então a decisão de voltar, de retornar para casa, para você dormir com ela,
Foi dela? Partiu dela? Foi dela. Então, apenas para recapitular aqui. Quando você foi, Cássio, a última volta que você foi levar o seu irmão, você foi levar seu irmão a algum lugar? Você foi deixar o irmão... O que ocorreu essa última volta para o retorno da casa? Eu deixei... Eu peguei... Na última ida, eu falei com ela, ela estava lá na varanda, né? Disse que estava terminando. Eu retornei para lá com meu irmão e avisei para ela, olha, eu tô indo deixar o Kennedy, né? Aí ela, nessa última viagem que foi, ela falou, olha, fica aqui, né? Não vai, tá? Beleza. Aí eu fui, deixei a última viagem, voltei para lá. De lá ele pegou o carro e a gente foi deixar na casa do meu irmão, no São Lázaro. E de lá eu fui deixar ele no Renascer, que ele morava na casa na época ele morava na casa do sogro dele. Então nessa última saída você foi deixar o seu irmão e retornaria para casa... Sim, sim. Retornaria para casa para quê? Para ficar com a Emily? Porque assim, aquele dia já tinha sido corrido, né? Mudança, eu não tinha tomado café, eu não tinha almoçado e aquela mudança naquele sol quente, eu só queria tomar um banho e descansar, entendeu? Mas ela pediu para você retornar para casa? Sim. Esse foi o pedido. Quando você retornou, e agora eu vou precisar explorar um pouco mais, apenas para aclarar aqui. Quando você retornou essa última vez, exatamente a imagem que foi juntada nos vídeos e etc. Quando você retornou nesse momento, você acabou de informar aqui que estava tirando a roupa, tirou a sua arma, colocou ao lado em uma escrivaninha. Isso. Você chegou, a Emily estava dormindo, estava acordada, estava acordando? Ela estava deitada de bruço, dormindo. Dormindo. Com lençol. Foi nesse momento que você chegou a mexer novamente no telefone? Sim. Você mexeu novamente naquele telefone por quê? É porque eu tinha aquela dúvida, poxa, será que ela está falando a verdade? Será que não é o Rafael mesmo que está perseguindo? Porque ela sempre... Pergunto novamente, só para ficar muito claro. Vocês tinham reatado o relacionamento? Sim. É isso? Vocês reataram o relacionamento, naquele momento você estava pegando no telefone como casal, como sempre fez? Sim. Certo. Naquele momento que você pegou o aparelho telefônico, você informou aqui que viu mensagens novamente com o ex-namorado, viu a conversa com a Kelly. Eu lhe pergunto, houve uma troca de mensagem sua com a Kelly? Sim. Correto? Houve, né? Essa mensagem foi antes daquele lapso, daquele momento em que teve os disparos ou foi depois? Foi antes. Foi antes. Quando esse momento que ela acordou, você informou que ela acordou aí, você chamou ela acordou sozinha, que você estava mexendo no telefone. Eu preciso que você relate com mais precisão isso. É porque quando a gente abre a porta, né, a escrivaninha já fica do lado aqui. Eu peço, porque o Ministério Público pediu para distribuir há bastante tempo atrás. Depois os senhores olham isso aí, tá? Nós estamos no interrogatório. Doutor Elvis, o senhor continua com a palavra. Obrigado, Excelência. Você mencionou aqui que ela visualizou você trocando a mensagem. A Kelly? Não, perdoe-me. Você mencionou que estava trocando mensagem com a Kelly no aparelho da Emily. Sim. Você acordou a Emily acordou sozinha? O que aconteceu exatamente ali naquele momento? Naquele momento que eu estava já falando com a Kelly, ela acordou. E foi nesse momento que eu já falei as coisas para ela. Né? Você falou o que exatamente? Nesse momento que ela acordou, você falou o que exatamente? Eu falei pra ela, eu disse, que porra é essa aqui, né? Aí eu comecei a falar, poxa, tu acha que eu sou um otário? Ficar fazendo isso comigo o tempo todo. Ela disse, sempre jogando, é ele que me liga, e naquele momento eu vi ele, o Cássio pegou tudo, a gente tem que tomar cuidado. Deu merda, xerife, né, que eu vejo a mensagem. E naquele momento eu falo pra ela lá, eu começo a dizer assim, pô, eu sou algum otário, tu quer me fazer de besta?
tu volta um relacionamento, tu fala que... E naquele momento que eu volto, que ela sugere para eu voltar, eu ainda digo, olha, eu vou fazer tu esquecer ele, né? Ele não te ama, eu te amo, vou falar. E naquele momento ela estava predisposta a dizer, não, eu vou mudar, e eu pegar aquilo ali para mim já foi o... Eu já senti assim, já que aquilo, que eu me senti um lixo naquele momento ali, né? Um merda, sabendo que eu estava se passando de trouxa. O que você sentiu exatamente ali? Você... os sentimentos que você teve naquele momento? Eu comecei a sentir mal, né? O corpo começou a formigar, o coração começou a bater mais rápido, e eu comecei a me sentir mal mesmo, né? Eu não conseguia acreditar que realmente era aquilo que eu estava vendo ali. Após essa... Você teve ali uma certa conversa mais acalorosa com ela naquele momento, né? Que ela estava acordando. Foi isso? Sim. Ela falou exatamente o que para você? No momento que eu falei para ela que quer saber, fica com ele, né? Você se merece mesmo. Já sabe como tu vai acabar nesse relacionamento com ele. Aí ela pegou e falou assim, tu quer jogar praga pra mim? Joga praga pro teu pai, tu vai acabar igual ele. Foi isso que ela falou naquele momento. Eu te pergunto, aqui, tirando um pouquinho do foco dos fatos, você teve alguma situação na sua vida com os seus pais acerca de traição, acerca de desestruturação, separação? Pode falar. A gente cresceu com meus pais, não sabia quem tinha traído quem, mas para eles se separarem, para que a gente tivesse um pai e uma mãe próximo da gente, eles resolveram. Acerca de traição, acerca de desestruturação, separação. Pode falar. A gente cresceu com meus pais, não sabia quem tinha traído quem, mas para eles se separarem, para que a gente tivesse um pai e uma mãe próximo da gente, eles resolveram morar na mesma casa, quarto separado. E aquilo ali foi difícil para mim, porque quando eu chegava no colégio, o pessoal brincava, tirava barato. Pô, como é que seus pais estão separados e moram na mesma casa? Não existe isso. Mas eles faziam aquilo porque eles queriam dar uma educação pra gente, os dois. Não queriam o pai separado, né? E a minha mãe tentava levar outro homem pra dentro de casa, namorado. E a gente via aquilo. Era vergonhoso. Tipo, meu pai. E a gente não deixava, né, mãe? Não tentar namorar fora daqui, não deixa. E a gente ficou convivendo com aquilo o tempo todo ali. E foi difícil, assim, sabe? Ter os pais morar na mesma, virar chacota no colégio, e moram junto, não, um dia se viu isso, moram na mesma casa, pai separado. Você tinha uma mágoa ali, uma tristeza. Houve esse foi um dos motivos, ou esse foi o motivo para você fazer um acompanhamento psicológico junto com Emily? Foi. Ela sabia exatamente isso que o senhor está me relatando? Porque com o tempo ela perguntou para mim, ela via que não era normal, né? Essa minha baixa, assim, essa tristeza, né? E eu confessei isso para ela. Eu falei que eu vi o meu pai morrer no hospital, ele entrar andando e regredindo, né, na saúde. E descobri naquele momento ali que ele só estava recebendo remédio para dor, ver a negligência ali, que se eles falam que não tinha o remédio, a gente tinha comprado. E tudo isso eu relatei, dizer que eu não conseguia aceitar a morte deles, assim, sendo que eles estavam bem de saúde, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Eu falei isso para ela. E ela também falou para mim, porque na decisão para a gente tomar dessa terapia, porque eu também perguntava por que ela tinha aquela mágoa com a mãe dela, porque quando eu cheguei naquele ambiente ela brigava com a mãe dela. E ela relatou, porque ela tinha um padrasto. Não há necessidade de adentrar a intimidade, nem nada disso, tá? Pode ficar muito tranquilo. Eu lhe pergunto aqui, Cássio, se antes dessa situação específica com a Emily, você, em outros momentos, teve situações traumáticas, situações na qual você realmente ficou deprimido ali por conta da perda dos pais,
essa desestruturação familiar? Na verdade, eu tive algumas crises, né, no trabalho mesmo. Em relação ao trabalho, doutor, só para esclarecer, eu não entendi a pergunta, doutor. Eu perguntei, Excelência, se ele teve, fora o dia dos fatos, outra situação na qual ficou depressivo mesmo, por conta da perda dos pais. Essa é a pergunta. Eu vou indeferir a sua pergunta, doutor, porque eu não estou entendendo a pertinência. Fica tranquilo. Vou reformular, Excelência. Cássio, o que você entendeu quando ela falou você vai acabar igual seu pai? Naquele momento ali, eu me senti... poxa, meus pais não estão mais aqui, né? Eu perdi eles naquele momento ali. E naquele momento que ela falou, eu me senti desrespeitado, né? Os meus pais não estavam ali. Naquele momento, era o dia dos pais, era um dia difícil para mim, e ela jogar aquilo, dizendo que eu ia acabar igual ele, sendo que eu tinha compartilhado para ela essa minha dor. Inclusive, ela fez um álbum para mim, citando de aniversário, dizendo, olha, quando tu estiver sofrendo por causa dos teus pais, lembra que uma mão é do teu pai e outra é da tua mãe, para tentar me confortar. E naquele momento, ela utilizar aquilo contra mim. No momento que eu falar que era para ela viver com o Rafael, em tom irônico, e ela mexer, né, na memória dos meus pais. Isso aí que me machucou. Você mencionou aqui que não recorda bem os detalhes, né, ali do momento do fato mesmo, dos disparos. Eu te pergunto aqui, você lembra até aonde exatamente? Você teve ali algum apagão? O que é que aconteceu exatamente no momento dos disparos? Eu lembro de ter pegado a arma, mas eu não consigo lembrar de fato o que eu fiz. Eu lembro dos disparos, sim, mas quando eu me recordo mesmo, eu já estou saindo da casa, indo para a direção do carro, e a avó dela falando, né? O que foi isso, Cássio? O que foi isso? O que foi que tu fizeste com a filha? Espero que tu não tenha feito nenhuma besteira. E aí que eu começo a entender o que eu tinha feito e volto lá para verificar o que eu tinha feito. Somente para concluir aqui as minhas perguntas. Apenas para concluir aqui. Você premeditou alguma coisa? Não, doutor. Você aceitou continuar no relacionamento? Vocês reataram o relacionamento, mesmo após ter descoberto uma ligação, mensagens, fotos, etc. Foi isso? Sim. Por hora eu estou satisfeito. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutor. O Rafael tinha esposa? Tinha. Agarré. Como? Agarré. Ela soube desse relacionamento que o Rafael estava tendo com a Emily? Soube. Tu sabe informar se ela deixou ele? Sim. Logo após eu liguei para ela e falei para ela que o Rafael estava mandando mensagem para Emily, e na hora ela não gostou, né? E eu soube depois que ela tinha terminado com ele. Tá bom. O teu pai, ele morreu sozinho no hospital? Sim. Sem outra mulher? Sim. A única coisa que ele pediu antes de morrer é que ele queria pedir perdão para minha mãe, né? Pelo aquele relacionamento conturbado que eles tiveram dentro de casa e a gente presenciando ali. E ela foi no hospital. Ela não queria ir, mas ela foi e perdoou ele. Disse, se é isso que tu quer para te seguir. Ela já parece que estava vendo que ele ia morrer. E aí ela perdoou ele. E eu saio do hospital, que a gente se revezava, e quando eu já... Só a ligação, né? Dizendo que ele tinha passado mal, tinha ido para a UTI. E algumas horas depois ele falece. Após o perdão, sim, ele morreu? Sim. Tá. Deixa eu te perguntar. O que era que mais te perturbava a respeito do teu pai? O que era que mais te incomodava? Doutor, essa pergunta, o senhor consegue explicar a pertinência em relação ao fato?
Sim, Excelência, porque... O que é que mais perturbava ele em relação ao pai dele? Porque ele acabou de dizer que foi após ela ofender o pai dele, ele se descontrolou. E a defesa queria saber o que faz ou fazia ele se descontrolar quando tocava no assunto do pai dele. Essa é a pertinência da pergunta. Doutor, quando eu perdi meus pais, eu sempre senti, né, que no fato, porque eu não conseguia fazer o suficiente ali. Eu queria ter feito um pouco mais, né, para ter ajudado ele naquele momento. Eu vi ele chegar no hospital, andando, feliz, e sair morto de lá. Eu vi o quanto ele sofreu, né, de pedir para minha mãe ir, ela não querer ir, e, poxa, Nazaré, e as pessoas, alguns parentes nossos iam ver ele, mas ele queria, de fato, ela. E aquilo ali me machucou muito, porque é difícil falar, é difícil porque eu não consegui aceitar até hoje, né, que meus pais foram, justamente porque eu não consegui dar um apoio maior, ter lá. Depois, quando ele faleceu, e dizer assim, cara, porque eu não pude ter feito um pouco mais por ele, ter feito um empréstimo, ter feito isso. E naquele momento ali, que o meu tio fala assim, pô, Cássio, vende esse terreno, e naquela hora me dá duvidar ainda ali, sabe, se eu fazia ou não para tentar ajudar o meu pai. E é essa dor que eu tenho, por eu não ter feito um pouco mais por ele. Eu podia ter ajudado ele, de fato, ali, não ter pensado em valor, nada. Não, meu tio, compra esse terreno de mim, eu só quero ajudar o meu pai a sair desse hospital, né? É essa aqui que é o que eu sinto, essa dor, assim, de não poder ter feito um pouco mais por ele. Tá bom. Voltando para Emily, quantas vezes você pegou ou descobriu que houve traição no relacionamento? Várias vezes. Você chegou a pegar outras vezes? No início do nosso relacionamento, eu relevei porque a gente estava iniciando, né, aquele figa que a gente fala, mas ela só dizia que era ele que ligava, que não tinha nada a ver, e eu estava nem sabia se a gente de fato ia ter um relacionamento futuro, e aceitando. E outra vez eu peguei, do dia de um jogo do Brasil, eu peguei novamente, né? E ela mesmo que pegou o telefone e pediu para eu ligar do telefone dela para esses amigos que a gente ia encontrar no churrasco. E eu vi e eu nem ia olhar, ela diz assim, olha na chamada que já tem a ligação dele. Quando eu olho, eu vejo o Rafael. Rafa, eu digo, esse aqui é o Rafael? Que até então eu não sabia. E ela pega e diz, ela tentar desconversar naquele momento. Não é ele. E aí ela chega e fala, não é ele, mas ele que fica me perturbando. Ela sempre dizia que era ele que ligava. Sim. No inquérito policial militar, os teus superiores não conseguiram explicar a tua carga horária. Quantos dias você trabalhava na semana, no tempo que você era militar? Eu trabalhava todo dia, né? E de sobreaviso aos sábados e domingo, e sempre acionado, né? Para trabalhar. Assim, era exaustiva a carga, mas eu gostava daquilo ali que eu fazia. Serviço policial militar, eu gostava. Aquilo ali para mim era prazeroso eu fazer. Eu gostava, mesmo cansado ali. Quantos dias na semana tu estava escalado? De domingo a domingo. Só que sobreaviso, mas ele sempre me ligava para fazer alguma coisa. Qual era o momento de sobreaviso? Era assim, eu dirigia, eu era motorista do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e quando eu não estava dirigindo para ele colocava para trabalhar no transporte lá. Então eu acumulava função, né? Quando eu sofri uma crise lá, pelo trabalho, excesso da carga do trabalho, inclusive até na época o falecido doutor Papaléu foi lá, que ele era vice-governador, ele foi me atender lá, porque eu sofri uma crise no trabalho, e ele me atendeu, passou aquilo. O coronel Medeiros viu que a sobrecarga de trabalho era grande, ele me deu alguns dias para eu tentar relaxar. Eu falei que eu não estava bem, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Quando eu trabalhava no sexto... Qual foi a crise que você teve lá? Eu me sentia ruim, assim, é como se eu não conseguisse controlar o meu corpo, assim, né? Foi no Palácio do Foi Governador? no Palácio, e quando ele trabalhou no 6º Batalhão, na época daquelas manifestações que teve ele também trabalhava no 6º comigo, eu sofri também, né? A carga de trabalho estava muito grande, né? A gente saía de lá e já emendava para as manifestações, e eu cheguei a passar mal. Tá. Foi falado aqui sobre a arma cautelada, Cássio, que você cautelou uma arma e não devolveu. No processo inquérito policial militar,
o Nazaré, eu acho que é major ou capitão, ele diz que era um procedimento de praxe. Como é isso aí? Cautelar a arma e permanecer como era? Qual era esse procedimento de cautelar a arma? Na verdade, a arma, para a gente ter uma cautela da arma, a gente tinha que falar com o Coronel Medeiros, que era o chefe do gabinete de segurança. Primeiro eu pedi autorização dele, se eu podia ter uma arma, ele disse que sim, e ele passava para o capitão Belfort. O capitão Belfort, Belfort, no caso, como ele fala, ligou na minha frente, autoriza uma arma para o Cássio, aí prepara a documentação, tudo. Então eu fiquei usando a arma de lá. Nessa época eu não lembro se eu já tinha vendido a minha ou não, mas eu fiquei utilizando até pelo trabalho, porque às vezes eu era acionado no final de semana. Cássio, faz tal coisa, entendeu? Vai pegar isso aqui, vai deixar ali num batalhão que estava sendo construído. Então, pela dinamicidade, ele até disse no meu conselho de disciplina que pela dinamicidade eu tinha arma direto pelo meu trabalho, por eu ser escalado todos os dias, de domingo a domingo. E precisar de mim, às vezes, num sábado ou num domingo. Qual era o procedimento adotado para dar legalidade à permanência da arma contigo? Era a cautela. Ele chegou a fazer no início para mim. Só que com o tempo, pela dinamicidade, ele é um serviço muito corrido. Com o tempo depois, eles pararam de dar aquele papel, aquela cautela, e ficava só renovando no livro, um registro, né? E tu assinava esse livro? Assinava. Eles ligavam. Quando terminava o livro, que era um novo livro, eles mandavam mensagem no WhatsApp lá, que a gente tinha, e dizia, venham renovar a arma de vocês. A gente levava para eles as armas, e eu sempre fazia isso. Era só tu que fazia isso ou... Não, todos os outros policiais que trabalhavam lá, que utilizavam a arma também da segurança, para a segurança do governador. A gente só fazia a renovação no livro, no registro. Tá, ok. Alguma pergunta, doutor? Sem mais, excelência. A defesa está satisfeita. Tá. Sem mais perguntas, pelo doutor Sandro, pela doutora Natália, doutor Daniel. Sem mais, doutores? Obrigada. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer? Tá, eu vou fazer por último a pergunta do jurado. Tem mais alguma? Tem mais alguma, Emanuel? E, Cássio, então nós estamos aqui na fase final. Eu vou fazer. Tem alguns jurados que têm perguntas. Está dando microfonia aqui o meu áudio. Eu pergunto ao senhor, já nos encaminhando para o final do seu interrogatório, se o senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha que foi ouvida. Não. Seja hoje, seja na primeira fase, em algum momento, no inquérito. Não, senhora. Não? Em razão de tudo que foi dito aqui, eu lhe pergunto, o senhor falou que houve uma conversa inicial nesse dia, na manhã do dia 12, vocês terminaram o relacionamento. Sim. E que depois a própria Emily disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai morar em casas separadas, mas a gente vai continuar a namorar. Ela sugeriu, foi. Ela sugeriu, mas ela deixou claro que ela estava gostando de outra pessoa. Sim. O senhor aceitou esse relacionamento nesses termos? Aceitei, sim. Aceitou. O senhor conhece as provas que já foram juntadas nessa ação penal? Documentos, laudos, depoimentos? Sim, eu consigo. Sim. Tá, uma primeira pergunta aqui dos jurados. No momento dos disparos, dos tiros, a posição da vítima, o senhor consegue dizer? Ela estava sentada, estava deitada, estava em pé? Quando eu entrei no quarto, ela estava de bruço dormindo. Quando ela que pegou eu no celular, que ela acordou, que ela viu que eu já disse, que porra é essa aqui que tu mandou pro Rafael assim? Ela estava deitada, ela só fez virar. E ali a gente ficou discutindo. Virou, né?
Estava de lençol coberta, ela só fez virar. Mas a pergunta é no momento dos tiros. Não, excelência, ela estava do jeito que eu peguei ali, eu não consigo recordar qual era a posição que ela estava. Eu não consigo lembrar daquele detalhe. Não assim. Eu consegue. lembro dos disparos que eu dei, mas eu não sei precisar. Tá. Erlan, dá uma pausa aí que eu vou tentar entender a letra aqui. Pode voltar. O senhor falou que em 2 momentos o senhor olhou o celular da Emily. Sim. Um de madrugada, quando o senhor disse que vocês chegaram, né, tinham lanchado, foram não sei para onde, depois, por fim, lancharam, depois foram para casa. O senhor disse que o senhor entrou no banheiro para mijar. Foi essa a expressão que o senhor usou. Sim. Quando o senhor voltou, a Emily já estava dormindo. Sim. E o senhor viu o celular dela lá do lado dela, na cama. Sim. E o senhor disse que olhou as mensagens. Sim. E nesse mesmo dia, só que já à tarde, quando ela estava deitada novamente, o senhor olhou novamente o celular e Sim. olhou novamente mensagens. Sim. Essas mensagens que o senhor olhou à tarde eram as mesmas anteriores ou eram novas? Novas. Novas. E o teor da mensagem, o senhor mencionou aqui? Mencionei, excelência. Qual era o teor dessa segunda mensagem? Da segunda? Que o Rafa tinha mensagem dela dizendo: deu merda, xerife, o Cássio pegou tudo. Precisamos tomar cuidado. Ah, tá. Tem uma terceira pergunta que eu não vou formular por entender que pode caracterizar uma quebra de incomunicabilidade, tá? O senhor disse, ainda tem mais uma pergunta aqui. Tá gravando, Erlan? Tá? Que a vítima teria mencionado o nome do seu pai de uma maneira muito negativa antes do Sim. senhor, né? E que o senhor entendeu que era com a intenção de lhe atingir. É porque ela sabia. O senhor falou até que ela, as suas palavras, o senhor falou que ela lhe rogou uma praga, né? Porque quando eu falei para ela ser feliz com o Rafael, eu disse: olha, quer saber? Fica com o Rafael. Espero que você seja muito feliz. Né? Eu falei em tom irônico para ela. Falou: quer jogar praga? Joga pro teu pai. Tu vai acabar igual ele. Foi essa vez que ela teria usado essa expressão, teria mencionado o nome do seu pai. Foi a primeira vez? Foi. Foi. Até então ela sempre deu força, né? Porque ela sabia da minha fragilidade em relação a eles, né? Aos meus pais. Uhum. Bom, aqui não tem mais perguntas. Cássio, o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Tem, excelência. Fique à vontade. Eu queria pedir perdão aqui, sabe, para a família dela, principalmente para os pais dela. Eu sei que eu tenho ciência da burrada que eu fiz, dessa atitude impensada minha, mas em nenhum momento, excelência, eu quis planejar, em nenhum momento naquele momento eu me descontrolei mesmo, sabe? Eu até hoje não consigo acreditar que eu tirei a vida de uma pessoa que era importante para mim. Às vezes eu achei que tá dentro de uma cadeia a parte física que incomodaria. Não, isso aqui dói. Todo dia acordar e me perguntar por que eu fiz isso. Não sou esse monstro que tentaram construir em mim. Todo mundo acha que tem medo, porque acha que eu sou um monstro. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre vim de uma família humilde.
eu sempre procurei também, eu tinha meu sonho, ia fazer esse curso. Eu acabei com essa atitude minha impensada, jogando fora meu curso de sargento. Amizade, a minha família se estruturou. Os meus irmãos ficaram doentes também, porque não é fácil estar visitando o tempo todo dentro da cadeia, sofrendo constrangimento e pressão alta e ansiedade. E se fosse a consequência, eu sofrer pelo erro que eu fiz, cometi, mas não, eles vêm junto comigo carregando. Então, eu peço perdão para a Polícia Militar também, que eu tive a honra de ter participado, de ter feito parte dessa corporação, pelos meus pares, que hoje eu sei que tem muita gente que está decepcionada comigo, a família dela, a minha família também, porque eles também dizem, cara, se tu fizeste errado, eu digo, eu sei, eu estou pagando por isso. Sabe? Então, eu peço perdão para os senhores também, que não queria estar aqui agora, sabe? Até hoje eu não consigo acreditar que eu fiz essa cagada. Parece que, eu sempre digo, parece que eu estou preso por outra coisa. Eu tento colocar na minha cabeça, cara, parece que eu cometi alguma coisa, eu estou preso mas eu não acredito até hoje que eu fiz isso com ela. Não consigo. Eu não consigo acreditar que eu fiz isso. Tudo isso martelando na minha cabeça ali e dói muito, sabe? Certo. É só isso que eu tenho para falar. Eu queria pedir perdão. Eu espero que um dia eles possam me perdoar. Certo. Os filhos. Cássio, eu agradeço a sua participação. Interrogatório encerrado.